Que tipo de erro pode acontecer no teu trabalho? Eu lido com uma linguagem, né? A linguagem contábil na hora de ler um balanço. Eu lido com regras da economia, eu lido com fontes, com apuração. Eu acho que era uma boa pergunta para um torcedor, para saber se eles acharam que foi o que valeu a pena. Mas assim, mesmo sem ser torcedor, eu não sou torcedor do Inter. Eu não tenho dúvida que não valeu a pena. O que o Inter pode fazer para sair dessa roubada? A fórmula é sempre arrecadar mais, gastar menos, pegar essa diferença, né, gerar caixa e pagar dívida, cara. Fala, rapaziada, beleza? Estamos começando mais um Assado Para, o conteúdo que vocês sabem toda segunda-feira, 19 horas e de vez em quando nas quintas. A gente tem postado direto nas quintas e se você ainda não é inscrito no canal, te inscreve agora. Falta 10 mil para nós batermos 600 mil, então corre e te inscreve. Caiu aqui, te inscreve agora, é super importante a tua inscrição e claro, até o teu like, o teu engajamento junto no conteúdo, porque hoje tem um assado muito legal, hein? E se tu tá no Spotify vendo, também, cara, segue aí, cara, segue a gente e claro, compartilha, tá? Conta, porque se o conteúdo é bom, a gente quer mais que se espalhe, tá beleza? Então tá bom, esse é o conteúdo Um Assado para Rodrigo Capello. O Rodrigo é jornalista, é especialista em finanças, área administrativa, de gestão. Cara, é um assunto super interessante que eu tô trazendo o Rodrigo hoje para a gente poder conversar e tirar várias dúvidas sobre gestão e finanças, principalmente da dupla Grenal, mas que tá rolando no Brasil, na Série A em geral. Então, fica com a gente aí que o assunto é muito legal e eu tenho certeza que tu vai gostar, o papo vai ser leve, tranquilo e tu vai adorar, tá bom? Saiba que Um Assado Para é um oferecimento de Alfa. Alfa é a casa de apostas que apostou no Grêmio e no Inter. Se tu ainda não é registrado, corre lá e te registra, tá bom? Registra e diz que tu é gremista. Claro, se tu for colorado, outro time também dá para indicar. E não é investimento, é entretenimento, é Alfa. Grupo Sinosserra. Grupo Sinosserra composto de Guaibacar, Tramonto e Sinoscar. Tá a fim de achar o seu carro? Corre na Sinosserra em uma das suas concessionárias e garante o teu. Hoje a gente vai dar o recado da Sinoscar Chevrolet, tá bom? Marquespan, mais de 17 milhões de pães franceses feitos diariamente, tá? Marquespan, para nós o pão é sagrado. É óbvio que nós vamos falar hoje da Marquespan aqui no assado, porque o Marcelo Marques, dono da Marquespan, deve assumir o Grêmio, então a gente vai conversar um pouco sobre a gestão e obviamente que vai ser falado em Marquespan, que é um exemplo de gestão, tá bom? Dom Fiorello, sal oficial do assado, tá aqui comigo, também tem a farofa, tá bom? Dom Fiorello deixando o seu churrasco ainda mais gostoso. Frug Bebidas tem, a novidade que é a Pilsen da Bela Vista. Se ainda não experimentou, corre para experimentar. É uma delícia. Latão Pilsen, levinha, deliciosa. Também tem a IPA e a Session IPA. E claro, tem a clássica verdinha lá, que é a Lager, tá bom? Tamo junto, Bela Vista. Ave Serra, pelo amor de Deus, Ave Serra. A gente tem coraçãozinho, tem tulipinha, tem coxinha, então quando for fazer o teu assado, corre no supermercado, pega a tua Ave Serra e joga direto na tua parrilla, na tua churrasqueira, faz o que tu quiser, mas coloca ela no teu assado, tá bom? Assim como Las Piedras é um frigorífico uruguaio que tá aqui com a gente, distribuído por PMI, é a melhor carne do mercado e ela tá com a gente. E afinal tem Neugbauer, Mumu. A gente tá dando agora Mumu. Mumu é da Neugbauer, é uma delícia. É Mumu, é Neugbauer. E tem também a faca, né? Faca da Cutelaria Dávila. O nosso convidado vai levar para casa uma Dávila, tá bom? Vamos fazer a vinheta que o Rodrigo tá louco para falar de as finanças. Fica com a gente. O assado tá uma delícia hoje.
depois dessa vinheta maravilhosa, deixa eu dar as boas-vindas para Rodrigo Capello. Seja muito bem-vindo! Uma salva de palmas. Já fosse aplaudido alguma vez em alguma apresentação? Acho que não. Talvez sim, mas eu não quero te deixar mal. De bem na faculdade, assim. Rodrigo Capello! Ah, não, desse jeito não. Não. Bom, eu não sei porque que eu me empolguei, porque o assunto... O assunto é deprimente, né? Exatamente. Geralmente eu deprimo quem assiste. Então, não sei porque você começou assim. Exatamente, não sei por que eu ovacionei o Rodrigo, afinal ele trará más notícias para você, torcedor. Não porque eu queira. Não. Não porque eu goste. Mas tu... Deixa claro isso. Mas vamos lá, tu não gosta, mas o teu trabalho enveredou para finanças. Tô certo? Na realidade, eu nem gosto, nem desgosto, sabe, cara? Futebol pra mim é trabalho. Tá. Eu torço pra um clube, torço pro Vasco, inclusive. Tá, eu vascaíno. tenho um problema em dizer. Ok. Mas eu sou eu sou muito pouco torcedor. Assim, no meu tempo livre eu gosto mais de jogar, eu gosto de ver série, ver filme, eu gosto de ficar com meu filho. Então, eu sou pouco torcedor, cara. O trabalho... Futebol é trabalho. Futebol é trabalho. Futebol é trabalho. 100% trabalho. É. Então, assim, claro que eu sou vascaíno e torço. E prefiro que ganhe, embora perca quase toda hora. Tem perdido mais que... Já faz assim. É uma má fase. Uma má fase de uns 20 anos. Mas, tirando isso, eu não me importo tanto assim com o futebol, entendeu? E isso me ajuda muito, cara. Porque pra gente ver o futebol de um jeito mais racional e poder falar desses números todos e poder trazer notícias que são ruins... A nossa cobertura de dia a dia, muita gente acusa que ela é clubista, né? Nossa, você só está dizendo isso porque você é inimigo do Inter, ou do Grêmio, ou do Corinthians, ou do Flamengo, ou do Flamengo, ou do Vasco. E, cara, no meu caso, de verdade não é. Se eu errar, é porque eu errei. Que eu cometi algum erro. Que tipo de erro pode acontecer no teu trabalho? Eu lido com uma linguagem, né? A linguagem contábil na hora de ler um balanço. Eu lido com regras da economia, eu lido com fontes, com apuração. Às vezes eu estou lendo tudo certinho, mas eu não tenho toda a informação, não tenho toda a história. Eu cometo erros que um jornalista pode cometer. Entendeu? Mas, Rodrigo, o teu trabalho vem dos balanços divulgados pelos clubes ou de fontes que não são necessariamente dentro do clube? Não, na parte financeira, eu me baseio 95% em documento. Tá. Documento. Para não errar. Justamente porque eu sei que meu trabalho se baseia em credibilidade, eu me desdobro para não errar. E quando eu publico, especialmente sobre finanças, eu não quero dar dúvida da pessoa achar que não, esse número saiu da cabeça dele. Não, cara, se você quiser abrir o balanço e ver o número que eu estou citando, você vai lá e vê. Se você quiser chamar o seu primo, o seu tio contador, para checar o meu trabalho e para ver se eu estou cometendo algum erro técnico, faça isso, à vontade. Tu tem muita segurança por ter o teu trabalho. Exato, na parte financeira. Sim. Agora, vamos falar de administração, de marketing, de direito, de várias outras áreas de conhecimento que eu trabalho. Aí são áreas de conhecimento que às vezes não são tão precisas na parte de métodos, são subjetivas, tem opinião, tem interpretação, tem informação, tem apuração, então depende muito do que eu tenho apurado. Bom, Rodrigo, eu te conheci dentro do Grupo Globo, né? Tu saiu recentemente do grupo, da cacofonia falar. Vamos falar só Globo, tá? Da Globo. Vamos lá. Então, recentemente tu saiu da Globo. Por que tu saiu da Globo? Porque eu me sentia estagnado, de certa forma, porque eu estava fazendo a mesma coisa há muitos anos, falando sobre as mesmas coisas, do mesmo jeito, nos mesmos enquadramentos, né? Entrando na Sport TV no mesmo lugar, para falar do mesmo jeito. E eu precisava crescer, mas crescer comercialmente, especialmente. Eu, por exemplo, eu queria ter um podcast com vídeo para entrevistar pessoas do jeito que você faz aqui. E é o que tá rolando no teu canal. É o que está rolando no meu canal agora. E para fazer isso, eu tinha que ter a liberdade comercial de procurar um parceiro como a N Sports, de assinar um contrato para a gente acertar parte de custos, buscar receita, entendeu? É o tipo de trabalho que eu, enquanto repórter da Globo, não poderia fazer, mas eu, dono da minha empresa, posso. Então, eu queria ter mais liberdade comercial. Resumindo, é muito isso, né? Liberdade comercial. Às vezes eu te entendo, porque eu também saí um pouco por isso há 5 anos atrás. Cara, dá certo. O cara que trabalha sério, então um cara que eu não tenho nenhuma dúvida, ele não se conhece, ele não é amigo, mas sim, dá pra ver de longe, então é um cara sério. Então vai dar certo. Aliás, já diz, o canal tá onde, como é que acha,
o que tem lá, o que já está no canal? O veículo que eu estou administrando é a Sport Insider, ou Sport Insider, acho que é um menino, mas se quiser mudar também no meio do caminho, tanto faz. Ou Sport Insider. Então, é um veículo para cobrir negócios do esporte. Perfeito. Lá eu tenho o newsletter, sai de terça e de sexta, então inscrevam-se, sportinsider.com.br, e tenho o videocast. Essas são as principais linhas de contato com o público, né? E o videocast eu faço em parceria com a N Sports. Além disso, a gente vai ter relatórios. A N Sports é aquele canal que tem... Exato. Se tu assina ali, tá perto da ESPN ali também, não tá? Tá no YouTube, tá na Sky TV, Claro TV, tá nos canais lineares também. Eles também passavam, acho que Série C, alguma coisa assim. Tem direito de transmissão, tem outros influenciadores, a turma do Desimpedidos tá lá. Então, é um canal legal e, assim, uma estrutura incrível, cara. Assim, é aqui em São Paulo, um espaço que eu saiba, 1.000 metros quadrados, mas assim, estúdios, linhas de edição, enfim, é muita coisa. É muito moderno, que acabou de ser montado o estúdio. Legal. E aí tem um espaço ali para o podcast que a gente personalizou, tem vídeo, enfim. Era o que eu queria fazer já há muito tempo, mas a Globo não deixou? Chegou a pedir pra Globo? Não é uma questão de não deixar. É porque Você é chega, que eu eu tenho tenho um projeto legal aqui, cara. Vamos fazer junto, pô. precisa de dinheiro, precisa de patrocinador. Vamos E aí, atrás, cara. e aí você imagina que o departamento comercial da Globo tá negociando cotas de patrocínio de dezenas de milhões. E para um negócio da minha realidade, eu não vou ter um patrocínio de dezenas de milhões, nem de milhões, entendeu? Então, eu acho que por isso travava um pouco. Eu era feliz na Globo, cara. Eu tinha autonomia, eu tinha liberdade, eu tinha bom relacionamento com os meus colegas, com os chefes, tinha boa exposição, as pessoas sabiam quem eu era. Fui muito feliz na Globo. Cara, não só carteira assinada, que teve um período de colaboração eventual, desde 2015 até 2025. Então, 10 anos. quase 10 anos. É um bom espaço. Não, então aparecia, tipo assim, no nicho, né? Futebol ali, negócios e finanças, e, enfim, no geral ali, tem esses outros segmentos também. Mas, cara, o cara que consome futebol te conhecia, sabia. E essa foi uma das razões também que eu te procurei pra gente conversar, porque eu acho que no Sul a gente, né, e esse podcast, óbvio, vai pro Brasil todo, mas a gente tem uma maioria ainda no Sul. E o Rio Grande do Sul, cara, a gente tá numa fase muito ficando para trás, tá ligado? Em termos de negócios dentro do futebol. Então, a gente vê que os clubes estão anos à frente e parece que a gente estagnou, né? Eu não sei, antes da gente ir, coisas mais pontuais, como tu enxerga o Rio Grande do Sul, especificamente Grêmio e Inter, nesse cenário atual de boas gestões até agora que a gente tem visto? Cara, eu acho que um grande problema do Rio Grande do Sul como um todo é que é um território meio fechado em si, sabe? E em vários sentidos, né? Culturalmente, economicamente, futebolisticamente. Quando você pega clubes paulistas, eles têm torcedores espalhados para outros lugares que não só São Paulo. Flamengo, país inteiro, outros cariocas também. Minas Gerais tem uma característica ainda parecida com o Rio Grande do Sul, mas no Rio Grande do Sul é muito evidente como a torcida está restrita a Rio Grande do Sul, um pouquinho Santa Catarina, mas aí já começa a mudar para catarinenses, paulistas, né? E isso, quando a gente traz para o mundo dos negócios, é um limitador de crescimento. Porque você vai fazer dinheiro com direito de transmissão, depende do tamanho da tua torcida, porque isso te dá poder de barganha na hora de negociar o contrato. Patrocínio, a mesma coisa. Bilheteria é diretamente o tamanho da sua torcida e o tamanho do seu estádio. Sócio-torcedor, a mesma coisa. Você vê que os programas de sócios dos gaúchos, que são exemplos para o país, foram os primeiros a despontar, eles estagnaram. Porque tem um teto que os gaúchos bateram. Então, eu acho que o grande problema dos gaúchos é para onde crescer. A gente já ouviu falar muito de internacionalização, fazer torcedor na China. Mas, cara, o problema do Rio Grande do Sul é para que lado vai, assim. Dá para ter torcedores em Santa Catarina, no Uruguai, na Argentina, no Chile. Onde, cara? Para onde vai? Entendeu? Então, esse teto, em termos de tamanho de torcida, de público consumidor, é um problema. O lado bom é que o fato de ter esse limitador, os gaúchos, eles
consegue engajar melhor os seus torcedores. E a gente viu isso com sócio-torcedor, com consumo de produtos, assim. Quando vai trabalhar esse tipo de métrica, o Grenal vai melhor. Entendi. E indo junto ou separado? Os dois clubes eles são muito parelhos em termos de receita, em termos de aproveitamento, sócio. Óbvio que tem uma fase que um desponta e o outro fica um pouco para trás, depois alcança. Mas, assim, se a gente analisa Flamengo e outros 3 cariocas, você tem uma disparidade gigantesca. Os 3 de São Paulo e o Santos tem uma disparidade gigantesca. Inter e Grêmio sempre estão próximos. Muito próximos. Embora a última pesquisa, e o torcedor do Inter vai ficar bravo comigo, o Grêmio despontou com uma margem que nunca tinha se visto em pesquisa. Mas o tamanho de torcida. Eu estou pensando em tudo aqui, assim. Sim. Receita, sócio-torcedor, consumo de produtos, patrocínios, valores de patrocínios. Né? Se você pega todas as métricas como um todo, os dois eles estão sempre mais ou menos parelhos. Agora me ocorreu uma pergunta, Rodrigo. Tu acha que é inteligente vender junto ou vender separado? Isso é um debate que é muito atual lá. Os caras falam, porra, vai pagar a mesma coisa pro Inter, o torcedor do Grêmio, né, que sou eu, pô, vai pagar a mesma coisa pro Inter, a nossa torcida é maior e tal. Tu acha que, olhando a distância, é maduro Grêmio vender para um lugar e Inter vender para o outro? Os dois precisam viver juntos? Os dois há muito tempo vendem juntos. Né? E tem uma desculpa no mercado publicitário de que eu não posso patrocinar um só, porque senão o outro vai me odiar. Sim. E essa desculpa ela já existe no Rio de Janeiro e em São Paulo, que são mercados mais fragmentados. No Rio Grande do Sul, isso é elevado à enésima potência, entendeu? Então, eu acho que eles acabam agindo assim mais porque o mercado demanda do que por ser a melhor estratégia possível, sabe? Sim. Porque, obviamente, que as torcidas elas vão ter algumas peculiaridades, vão ter características, e as diretorias vão ter também competências que vão permitir que um faça melhores negócios do que o outro. Mas eu acho que, na parte publicitária, especialmente, de patrocínio, é mais uma muleta do mercado de falar assim, não, eu não vou patrocinar só o Inter para não correr esse risco. Porque, no fim do dia, cara, a empresa tem um gerente de marketing que responde para um diretor, que responde para um CEO, ou para o dono da empresa, e esse cara também não está querendo correr muito risco. Sim. Então, ele faz o patrocínio também. Faz um feijão com arroz é melhor. Faz o básico, não vamos comprar briga. Não vamos comprar briga com o outro lado, porque aí termina o ano e dá as vendas abaixo do que deveria, ou dá uma campanha ruim, sei lá, acontece algum problema, a culpa vai ser dele. Então, eu acho que as empresas elas são meio medrosas nesse sentido. Sabe que o patrocinador master hoje, até meu parceiro, a Alfa é de Grêmio e Inter. E aí, o que ela fez para tentar, entre aspas, não... Vamos lá, conversar com as suas torcidas de Grêmio e Inter é o seguinte, tem gatilho aqui, velho. Torcida que engaja mais dentro do site vai ganhar mais. Então, depende de vocês. É isso. Mas a base, imagino que seja parecido. O fixo é o mesmo, mas tem um variável que converte mais. É inteligente. É uma forma de tu também ter até um storytelling, né? Pra torcida. Cara, quer fazer o teu time ganhar mais do teu rival? Te inscreve, te registra no canal e diz pra quem tu torce, tá ligado? Eu tenho uma informação, tá? Tem bem mais gremista no site da Alfa. Bem mais. E diz que o torcedor do Grêmio engaja muito mais, cara. Não é só porque eu sou gremista, falando bem sério, né, tio? Que engaja muito. O torcedor do Grêmio, ele é engajado por natureza, assim, ele dá mais visualização em canais, tanto que o Baldaço bomba, porque os gremistas rindo da cara dele. É os colorados. O Grêmio aparece sempre com mais torcedores do que o Inter, né, nas pesquisas. Então, deve ter uma diferença aí. Eu sei que na experiência comigo, o meu relacionamento com a torcida do Grêmio é mais gentil. É mais amistosa. É mais amistoso. E a do Inter é um pouco mais complicada. Sério? A culpa é minha? É porque eu fiz alguma coisa? Não, é porque os números dos clubes na década passada foram mais azuis ou mais vermelhos, nos dois sentidos, né? Figurados ou literais. Sim. E aí os torcedores eles acabam criando essa relação. O torcedor do Inter meio que não gosta de ti isso. Não é que não gosta, assim, se eu até comparar com cruzeirenses, com santistas, com botafoguenses, por motivos diferentes, o do Inter nem me odeia tanto. Mas... Nós vamos falar sobre isso, torcidas que te odeiam. Mas é que o Inter ele vem de uma administração que... Ele era exemplo em muita coisa, né, cara? E ele tinha o maior faturamento do país, junto do São Paulo, ali nos anos 2000.
Sim, Ele época do foi Fernando Carvalho. o campeão de tudo. Ele foi o clube de maior sócio-torcedor, né, dos 100 mil. Então, foram muitas marcas que o Inter quebrou e que consolidaram a imagem dele para o país como um clube muito bem administrado. Aí chega um cara lá para 2017, 2018, dizendo, olha, o Inter não está bem financeiramente. O Inter está com uma dívida grande, mas não é só a dívida. Porque até então as pessoas já estavam acostumadas a ouvir falar sobre dívida. Mas peraí, tem uma dívida de curto prazo que vence em 12 meses e essa dívida no Inter está altíssima, cara. Isso é perigoso. Eu lembro de falar isso em 2017 ou 2018. E o torcedor, no primeiro momento, ele desacredita. Ele fala, não, você está de sacanagem. Você está falando isso porque você é paulista. Você está falando isso porque você, sei lá. O Inter estava na Série B em 17. Então. E é um momento que o torcedor está machucado. E é difícil isso. Você vai trazer uma notícia ruim para um cara que está machucado e ele te vê ainda como um estrangeiro. Sim. Ele fala que você está mentindo para ele, entendeu? Então, teve muita gente que me xingou ali. Mas aí, ao longo dos anos, vão saindo os documentos, vão saindo as leituras, vão vindo outras pessoas para dizer a mesma coisa e ele acaba aceitando. Então, não diria que eu sou odiado pelo torcedor do Inter, mas tivemos momentos... Baldasso ajudou aí, Xê. Ajudou. Ajudou. Baldasso é um que não acreditou ainda no que tu dizia. Especialista meu ovo. Eu ouvi essa do Baldasso. Baldasso, tu não xinga as pessoas. Baldasso é um parceiro do canal, por isso que... E é meu amigo de longa data. Mas não é teu amigo. Ouviu de volta. Quando xingou, ouviu de volta. Quem te xingou ele de volta? Meu ovo. Não, eu fui duro. Eu não vou repetir, não, porque eu fui pesado. Vamos apaziguar. Mas foi uma vez só, porque quando eu bato o homem e saio. Mas olha aqui, como é que... Por que deu... Vamos falar especificamente do Inter agora, então. Como é que esse sinal vermelho, fazendo uma alusão, bateu em 2017 para ti? O que aconteceu? O que te chamou atenção negativamente no Inter em 2017? O Inter, ele vinha desse retrospecto de ser um clube de alta arrecadação, só que essa receita do Inter ela sempre esteve muito relacionada à venda de jogador. E eu acho que o Inter ele se acostumou mal a essa receita. Então ele gerava muito jogador pela base, ele vendia muito bem esses jogadores, né? Dá para buscar aí os exemplos que você vai lembrar melhor que eu. Pato, Sidney, Sobas, Nilmar, Daniel Carvalho. São muitos jogadores. Estou falando dos anos 2000. Isso, tá? 2000 para cá. São muitos jogadores que o Inter vendeu muito bem e ele se acostumou a ter uma arrecadação ali de 100 milhões de reais por ano em venda de jogador. O Juliano foi bem. E aí você se acostuma a ter essa receita entrando e você conta com ela como obrigatória. Mas quando você vai analisar, uma receita de jogador ela é não recorrente, ou seja, ela não acontece todos os anos no mesmo volume, e você não consegue contar com ela. E aí quando o Inter deixou de ter essa receita... Mas eles botavam no orçamento. Claro. E aí você fica mal acostumado. E aí quando essa receita cai, você não tem esse dinheiro, os seus custos estão lá, altos e fixos. Você estava contando com aquele dinheiro no orçamento. Sim. E aí você faz o quê? Ou você sai vendendo o jogador desesperadamente, consegue maus negócios, ou você não tem o jogador para vender, o seu desempenho cai junto. Aí você soma com problemas de administração, de más decisões do futebol, questões também de desvios, como aconteceu. O Inter teve um problema até que foi parar no... Grave, né? Ministério Público, investigação. Condenados. Exato. Você soma tudo isso, você tem uma bomba, e aí você tem a dívida do clube aumentando. Quando a dívida do clube aumenta, você começa a pagar mais juros, você passa a desperdiçar mais o dinheiro do torcedor, no fim das contas, né? Porque você está lá tendo o dinheiro do sócio, o dinheiro do estádio, né? A bilheteria, é o dinheiro do torcedor que entra para um lado e que sai para pagar juros, em vez de estar indo para investimento, para pagar folha. Isso começou em mais ou menos quando o Inter cai, então, é isso? Quer dizer, o Inter cai. Quando cai é quando veio o sinal mais grave de que, olha, tem uma coisa muito errada aqui. Mas essas Também coisas... tem os problemas de administração nesse ano aí. Quando estoura. Isso. Mas isso vai se construindo. Isso nunca é algo que acontece de um ano para o outro, sabe? Isso vai se construindo. Você começa a gastar mais do que pode, você começa a acumular mais dívida do que deveria. E aí, se você não entra num rumo de arrumar e só piora, uma hora estoura. É um buraco sem fundo, né? Tu tá descrevendo um cenário de se cavar. Isso. Aí o Inter... E continua assim até hoje. Isso que assusta. Porque se a gente pega os números do ano passado,
2024, o Inter tem uma receita ali próxima de R$500 milhão, 500 milhões. Inter é meio milhão. Os dois estão próximos do R$500 milhão, só que a dívida do Inter está em 950 milhões. Tá? Desses 950, mais da metade é curto prazo. Você tem mais de 500 milhões só de curto prazo. O que significa curto prazo? São obrigações que você tem que pagar em menos de 12 meses. Então, o Inter entra em 2025, ele entra no ano de 2025 com R$500 milhão em dívidas a pagar. Aí você imagina o seguinte, você arrecada R$500 milhão. Você tem todas as suas despesas para pagar. Você vai ter que pagar salário do jogador, custeio do futebol, custeio administrativo. Aí você tem que tirar todas as despesas e ainda pagar R$500 milhão para credores. Tem como? Não tem como. É impagável. É impagável. Não tem como pagar essa conta. Essas dívidas são o quê, assim? Não só o Inter, mas o que É fornecedor, é obrigação com ex-jogador, obrigação com ex-treinador, é obrigação com agente, é obrigação do jogador que você comprou, o direito econômico você tem que pagar porque está parcelado, é obrigação com instituição financeira. Você vai somando tudo isso, você chega a esse quase R$1 bilhão de dívida, quase R$500 milhão de dívida de curto prazo. Essas dívidas do Inter estouram no final de 2025. Isso, o prazo para pagar é em menos de 12 meses. Tá. Só que não tem esse dinheiro. Na prática, não tem esse dinheiro. Então, o que o clube faz? Ele vai a esses credores e pede mais prazo. Ele rola a dívida. O que é rolar a dívida? Você vai ao banco de novo e fala assim, me empresta mais 100 milhões? Mais 50 milhões? Aí você pega um dinheiro aqui e paga. É como você ficar pagando o cartão de crédito do mês passado com o cartão de crédito deste mês. Você começa a pegar mais dívida nova para pagar a dívida passada. É porque a gente ficou sabendo que o Inter tem mais de 100 milhões em juro bancário. Isso. Imagina, Porque cara. você fica rolando os seus empréstimos. Você vai ao banco toda hora para pegar mais empréstimo só para pagar a dívida passada. Só que você fica trocando uma dívida pela outra, a taxa de juros no Brasil ela está muito alta, cara. Isso é um grande problema que está fora da culpa, entre aspas, dos clubes e está na economia brasileira, mas também tem que se considerar. Em 2020, 2021, a taxa de juros no Brasil era de 2%, 3% ao ano. Hoje é de 15% ao ano. Ou seja, qualquer coisa que você deve, especialmente para banco, fica muito mais cara. Você perde mais dinheiro com juros. Então não é um momento para ter dívida. Só que os clubes não conseguem. Alguns clubes não conseguem se livrar do seu endividamento, que é o caso do Inter. Então ele fica rolando dívida e está sempre atrás de dinheiro. Ele fica numa situação meio perversa, cara. Porque qual que é a rotina de um dirigente do Inter? Ele tem que se preocupar com o jogo de quarta e de domingo, no aspecto esportivo, e ele tem que se preocupar com o fluxo de caixa no aspecto financeiro. O fluxo de caixa é assim, qual é a próxima conta que tem que pagar? Bom, não pode deixar os jogadores sem receber. Não pode deixar a comissão técnica sem receber, porque se esses caras não recebem, o desempenho cai. Então, essa é a obrigação. Além disso, você não pode deixar de pagar os materiais, os fornecedores, alguma coisa, alimentação, porque senão o clube para. Ok? Qual a próxima? Credores. Esse R$500 milhão que a gente está falando. Esses credores não tem como pagar. Então, você vai rolando, pedindo prazo, tomando nova dívida para pagar alguém. E você vai sempre buscando de onde dá para tirar dinheiro. De neve, velho. E de onde você tira dinheiro? Pô, tem um contrato de patrocínio, antecipa. Contrato de transmissão, antecipa. Vendeu um jogador, pega uma instituição financeira, faz uma triangulação e antecipa a grana que você tem para receber, que entraria daqui a 1 ano ou 2. Pega 50 anos de direito de transmissão do Campeonato Brasileiro e vende 10% para conseguir uma verba antecipada. Tu achou um bom negócio, esse PSFS? Péssimo. Os piores negócios da história. Então o Inter vendeu 10% de direitos de 50 anos por... Cara, é que inicialmente ele vendeu 20%. Era 20, depois ele... E aí ia dar uns R$200 milhões. Estamos sendo grosseiros aqui. Mas se alguém puxar na notícia, você vai ter o valor exato. No meio do caminho, os clubes da LFU, eles se arrependem. E vendem. E eles voltam atrás e devolvem 10%. Esse percentual varia. Os clubes de primeira divisão, inclusive o Inter, devolvem 10%, mas tem clube da Série B que devolve só 5%, outro devolve só 2%. Então, a LFU tem hoje uma margem, mas no caso do Inter são 10%. Então, ele devolve uma parte do dinheiro e
termina com esse quadro de que ele vendeu 10% dos direitos por 50 anos, recebeu uma verba em 2023, em outubro, o dinheiro cai, pinga na sua chapa e, como água e evapora, justamente porque tem um monte de credor, e lá se foram 50 Mas no caso do Inter, eu me lembro que os caras falaram que foi aí que eles fizeram aquele bom time que chegou à semifinal da Libertadores. Valeu a pena? Olha, eu não sou torcedor do Inter, né? Mas assim, acho que era uma boa pergunta para um torcedor, para saber se eles acharam que valeu a pena. Mas assim, mesmo sem ser torcedor, eu não sou torcedor do Inter. Eu não tenho dúvida de que não valeu a pena. O Fluminense fez o mesmo negócio. A Libertadores, Teria valido, Fluminense, né? O Fluminense fez o mesmo negócio e ganhou a Libertadores. E foi bom? Eu acho que foi um momento épico, inesquecível para todos os torcedores. Agora, como torcedor, você quer ganhar o campeonato uma vez ou você quer disputar e eventualmente ganhar todos os anos? A segunda opção. Eu prefiro ganhar todos os anos. Se não ganhar, disputar. Sim. É para isso que um clube existe. Se você ganhar uma vez e depois tem 50 anos de desvantagem, que você vai ficar sofrendo para competir, não me parece um bom negócio. Me parece um negócio imediatista, tomado por um dirigente, porque ele estava desesperado para fechar a conta. E porque é uma sucessão de decisões equivocadas que deixaram ele naquela esquina, naquela rua sem saída. Porque não era para ser assim. Sim. Né? Por que tu achou um mau negócio? Mal não, tu falou péssimo negócio. Péssimo, péssimo. Mas me explica por quê. Primeiro porque você está antecipando um dinheiro que você receberia num prazo muito longo, de 50 anos, você está recebendo ele todo de uma vez e gastando ele com algo que não te estrutura. Tá. Comprar jogador. Jogador você compra, você vende, passou um ano, o jogador foi embora, você ganha alguma coisa, você perde, você chega numa semifinal ou não, você ganha um título ou não, e você, cara, acabou, foi embora. Gera uma memória, gera alguma coisa, não tô desfazendo, desprezando isso. Eu sei que o clube existe para vencer. Eu nunca vou dizer que o balanço é mais importante do que o campo. O balanço ele é importante para que o campo vença o tempo todo, entendeu? E quando você faz um movimento desse, você está gerando um problema para o teu clube no longo prazo, só olhando individualmente. Agora, quando a gente coloca na conta que o Grêmio não vendeu e o Inter vendeu, você tem 10% de diferença no direito de transmissão por 50 anos em vantagem do Grêmio. Péssimo. Mas assim, o negócio em si, a venda foi péssima ou também, eu achei que o uso do dinheiro, e nós já entendemos o quão maléfico foi. Mas eu quero saber o negócio em si. Vou dar um exemplo. A Espanha fez um negócio bem parecido. Tá. Lá na Espanha, Real Madrid e Barcelona não quiseram fazer, mas quase todos os outros clubes fizeram a mesma decisão de vender um percentual dos direitos de transmissão para um fundo de investimentos que colocou uma grana. Tá. Só que na Espanha, eles carimbaram dinheiro. Eles disseram, olha, 15% do dinheiro é para pagar dívida, 15% do dinheiro é para contratar jogador e 70% do dinheiro é para estruturar os clubes administrativamente para vocês crescerem, para os clubes crescerem. Porque eles entendiam que os clubes, de maneira geral, na primeira e na segunda divisão, não estavam estruturados para trabalhar o marketing, para trabalhar o estádio, para trabalhar o relacionamento com o torcedor. Então o dinheiro vem para fazer com que os clubes cresçam, na expectativa de que nos próximos 50 anos eles vão trabalhando melhor, gerar mais dinheiro. Gerando mais dinheiro, a diferença vai compensar os 10% que você vendeu. Ainda acho que não é muito bom, mas tem uma lógica. Tem uma lógica. Tem um planejamento. Tem um planejamento. E os clubes fizeram. No Brasil, a gente só pegou dinheiro e gastou. O Inter deu um all-in em jogadores. E os outros todos Correa, também. Valência. Eu acho que pagou muito pouca dívida, eu acho. E os outros todos também. Os outros todos também. Ninguém usou esse dinheiro com inteligência. Então pegaram 50 anos de dinheiro que entraria, venderam. A gente não sabe se foi muito ou se foi pouco, porque vai depender. Essa era a outra pergunta. Foi muito pouco. Porque vai depender de quanto que esses direitos vão valer em 50 anos. A tendência é que valham muito mais, né? Se não tiver aí catástrofes. Mas independente disso, cara, é um dinheiro que já foi. E foi para coisas que acabaram. Dia a dia. Ou foi para contratar jogador, ou foi para pagar um credor que estava ali desesperado para receber e toma, para rolar essa dívida. Mas tu acha que o Inter pode
Pode acontecer algo mais grave com o Inter a curto prazo, algum cruzeiro da vida, algo assim, tipo, um negócio muito feio. Ainda não tá tão grave. Aí eu tenho que Não, moderar. eu quero que tu Aí dê eu o tenho que cenário moderar. real. Aí eu tenho que moderar porque, como eu trabalho cobrindo todos os clubes do país, a minha régua é todos os clubes do país. Perfeito. Tem clubes bem piores do que o Inter. Tipo, Cara, o Fluminense tem mais dificuldade de arrecadar. O Vasco tem muita dificuldade para trabalhar. Tanto é que já foi rebaixado mais vezes. O Santos tem dificuldade para arrecadar. O Inter, querendo ou não, tem um faturamento de 500 milhões. O Inter, querendo ou não, tem uma estrutura administrativa que me parece mais competente do que a de vários outros clubes em várias áreas. perfeito. Então, assim, também não vou esculachar. E comparação com o Cruzeiro, assim, o Cruzeiro de 2019 era um clube que estava financeiramente quebrado, administrativamente destruído. Sim, destruído. Teve um grupo político que entrou, se espalhou e começou a desviar dinheiro por todas as frentes para os seus, entendeu? E hoje no Inter eu não tenho notícia disso. Então, não dá para comparar. É diferente. É um clube que está financeiramente com um problema grave e é um problema que se arrasta há muitos anos. Mas eu não consigo colocar na mesma prateleira do Cruzeiro de 2019, do Botafogo antes da venda. Acho que a gente ouve muito falar do Santos, né? Que se não fosse o Neymar chegar agora, assim, e o pai dele parece que querer ajudar e tal, o negócio ia, assim... Mas eu acho que mesmo com ele a gente tem que esperar um pouquinho para ver os números. Tem que esperar os números para ver. Então, bom, ainda mantendo ali Grêmio e Inter, tá? Vamos seguir no Inter para depois passar pro Grêmio, para a gente poder... E o Grêmio tem um capítulo novo, tem um fato novo que eu quero conversar contigo. Mas mantendo no Inter, assim, o que o Inter pode fazer para mudar essa história? Cara, financeiramente não tem muito Eu vou comer segredo. Não quero te oferecer, por favor, cara. Isso aqui, se tu quiser comer com talher... Posso. É meio paulista, né? Mas fica... Não sei se é paulista ou se é fresco. Tu pode, pega o guardanapinha, faz assim... Vamos no guardanapinha? Assim, tá? Isso aqui é uma coxinha da Ave Serra, ela já vem temperadinha. Sai da tigelinha e vai direto, né, pra sua grelha. Então, é bem fácilzinho, a gente vai... Quando a gente Primeira vez que eu conversa... faço um podcast comendo, cara. Mas essa é a ideia, né? Então talvez eu fique meio melado. Não, então eu vou te dar mais guardanapo. Eu Tá tenho aqui, esse receio. Não tem problema, outro. A ideia é essa mesmo. E tu vai comendo, assopra. Se tu quiser, eu faço uma tese mirabolante para te poder comer, entendeu? Tá bom. Tem muita gente que fala assim, Rodrigo, porra, o Duda pergunta e ele que come. É porque o convidado geralmente fala 85% a 90% do nosso, né, da nossa conversa. E eu, porra, Pergunta e vai comendo. pergunto e vou comer. E é bom demais isso aqui, né, Tchê? Senão também não... Não, é uma ideia genial, cara. Se você já não tivesse tido, eu faria. Não sei se eu faria tão bem o churrasco. Aí depois, primeiro vem a coxinha, poderia ser tulipim, coraçãozinho, se tu quiser tem aí. E depois vem um bife ancho, Las Pedras. Animal, muito bom. Vai levar, Rodrigo. Faz churrasco em casa? Não? Faço. Então tu vai levar um solzinho depois, tá? Na época da pandemia, eu pratiquei bastante. Bastante. Rasidade. Rodrigo, por gentileza, vamos seguir. O que o Inter pode fazer para sair dessa roubada? A fórmula é sempre arrecadar mais, gastar menos, pegar essa diferença, né, gerar caixa e pagar dívida, cara. Qualquer um que queira inventar muito além Não é disso... segredo, tá? Não. Essa é uma fórmula básica de um dia a dia de um cidadão normal. Para pessoa, para empresa, para governo, para clube de futebol. Qualquer um que disser alguma coisa muito diferente disso, está querendo inventar fórmula para vender livro, vender curso de coach, sei lá. O Inter tem que fazer uma coisa desse tipo. Se a arrecadação, e aí a gente tem que aprofundar para tentar ver para onde vai, né? Direito de transmissão já está vendido via LFU. Então, não tem mais o que fazer. Está posto, tem que agora esperar o contrato render para ver quanto vai render. E aí tem, claro, tem um percentual que vem de acordo com a posição na tabela. Então, se vencer, vai receber um pouco mais, mas também não é um percentual que justifique assim, não. Então, tem que ser
extremamente ousado, porque isso vai compensar, vai pagar as contas. Não é assim que funciona. É um percentual que aumenta, mas nem tanto. Patrocínio. Tem que ter uma gestão de credibilidade, boa comercialmente, mas tem limitações. Não é? Pelo tamanho do mercado local, e por local entenda Porto Alegre e Rio Grande do Sul, você tem duas esferas, também não é uma fonte de receita que você vai disparar loucamente. A Alfa, se eu não me engano, 50 milhões ano. Isso. E aí você vai Para comparar... Grêmio entra em um variávelzinho. Exato. E aí você compara com Betano no Flamengo pagando 268 milhões e meio. Isso é uma loucura, não. Não dá. Entendeu? Não dá para virar e cobrar do Inter que ele arrecade a mesma coisa. Não dá. Porque tem limitações de mercado. Mas, claro, o comercial você vai olhar lá, tem um valor, dá para arrecadar um pouquinho mais que isso. Todo ano você tem que ter uma meta um pouquinho maior, com uma certa dependência das casas de apostas, que não é legal, mas é a realidade atual. Hoje em dia é assim. É a realidade atual. Ok. Quadro social, bilheteria. Como é que arrecada mais a partir disso? A população está em condição de pagar o ingresso mais caro? Não. Também é complicado. Então, o que eu quero dizer aqui, quando a gente vê cada uma das linhas de receita, você percebe que a chance do Inter passar de $500 milhão para 700 milhões para 800 milhões, ela vai depender muito de transferência de jogador. Ou traz alguém da base, que é alguém que vem com um custo um pouco mais baixo, estoura e você vende bem. Gabriel Carvalho, recentemente vendido por, 150 ou 200 milhões. Exato. Esse é o tipo de linha que você vai conseguir fazer o seu faturamento crescer muito. Só que, como a gente já falou, ela é não recorrente. Então, num ano você vai conseguir 150, no outro você consegue 50, no outro 200, no outro 50. Só não pode deixar zerar. Premiação por colocação, Copa do Brasil é atraente. Mas aí tem uma variável. Tem uma pegadinha que as pessoas não prestam muita atenção. Você ganha a Copa do Brasil, aí vem aquelas notícias. O clube faturou 100 milhões de reais. Tá bom. Mas grande parte disso, o clube repassa para os jogadores como bicho, cara. Sim. Eu não sei quanto, mas eu tenho... Sim. Geralmente, 50%. Puta! Geralmente, 50%. Às vezes mais. Porque antes do jogo começar, o dirigente já vai ao vestiário e diz, olha, da premiação dessa partida, metade é de vocês, 60% é de vocês. Ele já faz racha antes do jogo começar. Quando tem uma disputa de final, em que o clube já garantiu o vice-campeonato, Sim. o vice já é pago antes pelo dirigente. Ele já paga antes para incentivar o desempenho. Caralho. Então é bom ter isso em mente, porque quando o clube vence a competição e sobe a receita, o custo sobe junto. Sim, o jogador também vai querer mais coisa. Exato. Você consagra o jogador. Não é só a renovação total. Você tem também, naquele ano já sobe. Então, a premiação ela ajuda, claro que ajuda. Mas ela tem as suas porentes, né? Então, cara, subir a arrecadação no Inter é uma coisa complicada. Assim, do nada, sabe? E custo, cara, aí é o grande problema. Porque os clubes estão hoje com uma disparidade muito grande entre Flamengo e Palmeiras, Corinthians e São Paulo, Botafogo gastando loucamente, sem poder financeiramente, mas podendo, porque o jogo deixa. Né? E aí você tem folhas desses clubes na casa dos 400 milhões de reais por ano, e o Inter e o Grêmio têm que se virar com cerca de 300. Dizem que Grêmio e Inter tem uma folha entre 15 e 18. Isso. Mensal. Mas aí quando você bota no anual, aí você coloca os encargos sociais, você coloca essas premiações, você coloca tudo isso, você vai encontrar números ali que chegam próximo de 300. É uma desvantagem notória ali. Tem que ser eficiente para gastar, cara. Tem que saber o que está fazendo no departamento de futebol. O grande desafio é esse, é como é que você gasta bem o dinheiro para conseguir competir lá em cima sem chegar... errar em termos de... Sem chegar no meio da temporada e falar assim, porra, o meu único jeito de competir é gastando mais, é contratando mais jogador, é abrindo mais 3, 4 jogadores. É o que é. Fácil falar, né? Não, fácil Pra falar, gente aqui, dificílio. Pra gente que dificílio comendo uma fazer, coxinha velho. é muito fácil. Ah, não. Ixi. A gente adora essa resenha, porque a gente só faz a prática. Mas, sabe, eu quero passar para o Grêmio o assunto para depois entrar em termos de estrutura e gestão profissional. As SAFs, teoricamente profissionais, né? Nem sempre dão certo. O que tu enxerga do Grêmio? Como é que hoje tu avalia a gestão do Grêmio? Não sei se tu está por dentro o suficiente para poder opinar. E, posteriormente, já o que tu tem visto, de que está chegando de notícia para ti pro ano que vem do Grêmio?
que chega para ti em relação ao Marcelo Marques, que provavelmente vai ser o novo presidente? Eu posso dar um passo atrás? Pode fazer o que tu quiser, irmão. Eu vou te dar uma frase de efeito aqui, cara. O Grêmio do Romildo Bolzan, ele me machucou muito, cara. Por quê? Porque era um baita exemplo. Não sei. Machucou nós também. Aquela queda foi uma queda que Era um baita. foi imprevisível. É. Duvido que alguém conseguia prever que o Grêmio poderia cair em 2021. Não tem como. Todos os indicadores econômicos estavam positivos. Assim, a dívida tinha baixado, a folha estava alta, suficiente para ser competitivo, mas não tanto a ponto de comprometer o resultado. A receita estava subindo. Administrativamente, você tinha pessoas qualificadas nas posições-chave. Vinha de bons resultados esportivos, porque se você pega um clube que ganha Libertadores, que disputa, né, competições até o fim, enfim, aí de repente cai. Não, Aquilo abala a fé na boa administração, sabe? E eu acho que aquilo destruiu a reputação do Romildo e destruiu um pouco da reputação da gestão austera, que é ruim para o futebol brasileiro como um todo. Também acho, velho. Também acho. Assim, pô, os caras fazem tudo certo e caem, caralho. Caíram porque erraram tudo no futebol naquele ano. Erraram tudo, não tem como, assim. Aquele é um caso para ser estudado, porque com o que tinha de jogador, com o que tinha de dinheiro, com o que tinha de treinador, não tinha como cair, não era para cair. E erraram tantas vezes que caíram e causaram uma mancha, cara, que atrapalha todos os outros clubes, porque aí você incentiva a noção de que o futebol só se faz gastando mais. E o Grêmio era o exemplo de que dava para fazer futebol gastando menos. Mas ele próprio destruiu o exemplo naquela queda, cara. Então, Não, acho que é pertinente. conceitualmente, cara, foi muito ruim aquele Grêmio ter caído. Perfeito, acho que é bem Entendeu? colocado. Concordo, aliás. Não é porque eu sou gremista, nem porque eu sou não é clubista, entendeu? Quando eu digo que eu não me importo com futebol, é meu trabalho. O conceito ali era lindo, cara. Era lindo. Eu gravei já com todo mundo daquela geração, tá? Porque esse podcast surgiu em 2021, no ano que o Grêmio cai. Então eu passei 22, velho, tentando entender. 23... Você consegue entender já? Não, ninguém consegue. Eu tenho algumas pistas. O Covid ajudou o Grêmio a perder muitos jogadores, uma sequência de derrotas gigante no início, acho que foram 2 ou 3 pontos em 8 jogos. Não conseguiu buscar depois. Uma troca de comando de um Renato vencedor por uma troca de técnico constante que simplesmente não encaixou. Várias áreas saíram e não conseguiram dar continuidade com o que era antes. Alguns jogadores não desempenharam. Alguns jogadores não sei se estavam muito afim de desempenhar. E, cara, eu acho que erros de contratação mesmo, assim, de que caras que, cara, não rolou. E não conseguiu. Não conseguiu e quando foi buscar, era tarde demais. E o Grêmio caiu por 1 ponto. Não, e jogo a jogo... Resumir aqui a queda do Grêmio. Não, e jogo a jogo a gente olhava a tabela e tinha jogos a menos, tinha uma parada assim. E isso é uma mentira, né? Porque diz assim, tá bom, ganhando dá. Só que o Grêmio jogando mal, e qualquer time que olha a tabela diz assim, não, nós temos 2 jogos ainda. É mentira isso aí. Não, tá, qual é a certeza que tu vai ganhar? Não vai? Mas, assim, até 3/4 do campeonato, você olhava a tabela e falava assim, cara, o Grêmio ainda pega a Libertadores. Porque aquele time era uma máquina, velho. Cara. Tu bota em campo, era um puta de um time, velho. Rafinha, Douglas Costa, Diego Souza. Cara, você era a zaga... Cara, Jeromel. Tá louco. Foi um desastre. Kahneman, Foi um desastre. Foi um desastre. E aí eu começo por aí, eu atrapalhei o seu roteiro e a sua pergunta para começar por aí, porque quando o Grêmio ele tem a derrota da austeridade naquele momento, tratando administrativamente, ele muda a chave e ele começa a fazer mais investimento, ele começa a gastar mais, ele começa a subir dívida. Ele não está nem perto do Inter, em termos de problema, de gravidade, mas ele hoje já é um clube que fatura $500 milhão, deve próximo de $500 milhão, gasta mais e contrata mais, arrisca mais. Foi buscar o Suárez, deu certo, vai buscar outros jogadores. Então, Agora trouxe o William, Arthur, fez uma janela bem interessante no meio desse ano. mas ele ficou mais agressivo, entendeu?
E eu vejo muito como um aprendizado que o Grêmio teve daquele episódio de que, olha, não dá para fazer futebol gastando muito pouco. Tem que gastar mais. Tem que ser mais agressivo, porque senão... Mas qual é a dívida para lá do Grêmio? Não sei, tem que olhar. Porque a do Inter é essa próxima de meio bi. Meio bi, Que chama muita atenção, né, cara? Não tenho de cabeça. Mas ela é administrável. Ela é O administrável. Grêmio não está numa situação financeira ruim. Não está. Está numa situação administrável. Administrável. E deve ser por isso também que o Marcelo Marques, que é, né, o dono da Marquespan, viu que há possibilidade de fazer alguma coisa. Qual é a tua opinião em relação Volto às suas perguntas, né? Faça de novo, por favor. Desculpa, sequestrei a pauta. Não. Eu acho ótimo. Eu quero saber a tua opinião sobre gestões profissionais como o Marcelo Marques, que não é SAF, mas é um outsider, um profissional da área. Olha, ele especificamente eu não conheço, então qualquer coisa que eu disser sobre ele é um chute. Não vou chutar, eu não chuto. Agora, a figura empresário muito rico, eu não sei se ele é milionário ou bilionário, qual bi. Ele é riquíssimo, e aí quais são os clichês que as pessoas repetem? O cara é tão bem sucedido na vida pessoal e empresarial dele que ele vai fazer a mesma coisa no clube. Isso não é uma verdade e basta conhecer futebol para saber disso. Tá cheio de empresário muito bem sucedido que quando vai para o clube de futebol toma decisões equivocadas porque ele está lidando com a paixão dele. E o negócio do futebol é um negócio diferente do negócio convencional. Porque no negócio convencional, você está lá para gerar resultado financeiro. Você tem que arrecadar mais, gastar tão menos quanto possível e gerar o maior lucro possível para distribuir esse lucro entre os donos. Esse é um negócio convencional. No futebol, não. No futebol, você vai arrecadar mais para poder gastar mais para ser campeão. A sua finalidade é esportiva e sempre vai ser. Seja SAF, seja associação, seja um clube que tem um dono, está listado na Bolsa de Valores, qualquer que for o modelo, a finalidade de um clube é esportiva. E para ganhar, geralmente você vai querer gastar mais. E você vai ter um lucro menor. Então a lógica do negócio ela já é diferente. Aí você coloca um componente emocional, ele é um torcedor fanático. Fanático a ponto de deixar a calmaria da vida dele de lado para assumir um canhão midiático de opinião pública, de pressão, conselheiro, política, governador, política pública está envolvida também. Não é uma posição fácil. Então ele vai estar sob extrema pressão, tomando decisões emocionais e racionais ao mesmo tempo. Muitos empresários passaram por esse lugar e erraram pra cacete. Tu tá reticente, então? Tu quer esperar para ver? Eu tô fazendo um contraponto, cara. Sim. Porque eu como gremista fácil tô se empolgar, esperançoso. entendeu? Claro, é muito fácil se empolgar. Porque o cara é rico, ele é inteligente. E assim... Bem-sucedido. Bem-sucedido. E os argumentos geralmente são repetidos, são assim... Ele não tem por que roubar porque ele tem muito dinheiro. Esse é um argumento que o torcedor usa no clube, ele usa na política, de achar que um político vai ser melhor político só porque ele tem mais dinheiro. Porque ele não tem por que roubar do erário. No clube as pessoas acham a mesma coisa. Agora, se você voltar nos clubes de futebol desde os anos 50, cara, o dirigente do clube de futebol sempre foi um empresário com a vida financeira estável, bem-sucedido. Por quê? Porque é uma função amadora. O cara ele tem que ter a vida bem resolvida, senão ele não consegue ser presidente. Então, o dirigente do futebol brasileiro, ele sempre foi um cara de vida financeira resolvida, com tempo livre, com alguma mobilidade social para conseguir ocupar esse posto, entendeu? Então, eu só queria desfazer um pouco do fetiche, assim, de achar que só porque ele é empresário, ele vai ser um grande presidente. Não necessariamente. Andrés Rueda, no Santos, se você perguntar para qualquer santista, vai dizer que ele foi o pior presidente da história do Santos. E ele era um empresário. Empresário de sucesso, rico, com ideias nacionais, com um discurso alinhado, que assumiu o clube com um clube mal financeiramente, dizendo, eu vou resolver, eu vou arrumar, emprestou dinheiro, colocou dinheiro dele para dentro do clube. Eu não sei se o Rueda é mais rico ou menos rico, mais bem sucedido. Não é isso que importa. O que importa é o perfil é parecido.
Quer outra comparação? Leila Pereira, Rubens Menin. Os dois são bilionários. Provavelmente mais bilionários do que o Marques Panho. Acho que sim. A Leila, ela faz uma gestão no Palmeiras que eu acho que é uma das melhores do país em muito, muito tempo. O Rubens Menin no Atlético faz uma gestão que está cheia de problemas. Porque o clube não está conseguindo pagar as suas contas básicas, não está conseguindo pagar os jogadores, está endividado pra caramba, está pagando um monte de juros, enfim, o Atlético está todo cheio de problemas. Aí você vai dizer, pô, então, mas o Rubens não é um cara capacitado? Claro que ele é. Ele não está bem intencionado? Claro que ele está. Ele não é apaixonado o suficiente? É claro que é. Mas é que o perfil do dirigente em si não basta, entendeu? Sim. Porque assim, o Marcelo, ele comprou a arena. Né? Ele compra o estádio do clube, que estava cheio de imbróglio, consegue desenrolar com a sua habilidade, né? Não só com dinheiro. Não foi só dinheiro ali. Porque se fosse dinheiro, o Grêmio já teria feito isso na gestão do Romildo ali. Não foi habilidade mesmo. Então ele foi habilidoso. Em algum momento ele, consegue comprar a arena. Isso já não é um cartão de visita para uma boa administração? Aí, eu não tenho como dizer que não. Sim. O que eu só quero dizer é que em outros lugares do país, com outros clubes, o Rubens Menin, ele pega o terreno do estádio do Atlético e ele viabiliza a construção do estádio do Atlético. O estádio do Atlético chama Arena MRV, que é o nome da empresa dele. Ele faz os name rights. Ele ajuda a viabilizar a construção do estádio. Se o Marcelo ele resolve uma questão financeira de hoje, o Rubens viabiliza a construção do estádio. E nem por isso ele é uma unanimidade. Mas muito, eu estou sendo gentil aqui. Não, é verdade. Hoje o Atlético já não é nem perto de uma unanimidade. Hoje o Atlético detesta. Porque ele acha que ele não está investindo, que ele está administrando mal, que o futebol está uma porcaria. Entendeu? Muitas das críticas até injustas. Mas o ponto só por ser um bilionário, um empresário, um cara de muito sucesso, inteligente, não faz dele um baita de um dono de SAF. Quem dirá de um presidente. Entendeu? Agora, experimenta com o Rodrigo, por gentileza. Esse aqui é um bife ancho. Tá no Se tu ponto, quiser, tá bem aí, se tu quiser. Tu gosta assim? Ótimo. Essa é a ideia mesmo. Então, quem não gostar assim, tá comendo errado. Né? Obrigado. Muito bom te ver aqui, cara. Olha aqui. Mas o Paulo Nobre é o exemplo do Marcelo, tá? E por que o Paulo Nobre é tão lembrado por todo mundo? Porque ele deu certo, né? Tendo ele como um benchmark, não tem chance de dar mais certo. Qualquer não só Marcelo, tá? Estou fazendo um contraponto só porque eu sei que no Rio Grande do Sul todo mundo está muito entusiasmado no lado azul, né? No lado vermelho, como eu ouvi aqui o nosso colega dizer no último episódio, ele está com medo. O Baldassi está com medo. O Baldassi está com medo. Então eu estou fazendo um contraponto, porque eu acho que isso é necessário. Agora, se a gente pegar o caso Paulo Nobre, é um bilionário que assume o Palmeiras, ele tira os amadores das funções de decisão, coloca profissionais, empresta do bolso dele mais de 200 milhões de reais para resolver dívidas de curto prazo. Ele melhora o time, não imediatamente, porque também tem problemas ali de aprendizado. Em 15, eu acho, né? A administração em 13. 13, tá. Mas só a partir de 15 que a coisa começa a melhorar esportivamente. Então, ele também tem problemas ali na escolha de executivo, na escolha de jogador, de técnico e tal. Ele tem problemas esportivos, mas ele consegue resolver a administração, a parte financeira. Ele tem a sorte da inauguração do Allianz Parque ser tão bem sucedida, que é um estádio que vem num modelo super seguro financeiramente e que viabiliza o aumento de receita. Aí o Palmeiras começa a investir, vem a Crefisa, da Leila, como maior patrocínio de camisa da América do Sul, como se disse na época. Então você tem um tripé, Paulo Nobre, estádio e Crefisa. E esse tripé faz do Palmeiras o Palmeiras muito vencedor. Vem a mudança para o Maurício Gagliotti, que era o vice-presidente dele, era o braço direito, ele acaba se afastando, a Leila assume, enfim, o Palmeiras tem uma continuidade daquilo que ele começou a construir. Exato. E no fim das contas, cara, o dinheiro que ele emprestou ao Palmeiras já foi todo pago. Ele já ganhou de volta. Isso é uma raridade. Isso é uma raridade na história do futebol. Um mecenas que empresta um dinheiro e pega de volta, recebe de volta, isso é uma raridade. Eu só temo que o Paulo Nobre ele seja a exceção e não a regra entre empresários que assumem clubes de futebol na melhor das intenções, com toda a capacidade, com algum dinheiro para fazer bem e acabam
metendo os pés pelas mãos. Tu acha que o Palmeiras agora já... Até poderia entrar mais no Grêmio, mas enfim, tudo é um exame de futurologia no Grêmio hoje, né? Nós tentar imaginar o que o Marcelo vai fazer. É muito difícil, né? A receita eu sei. Colocar profissionais capacitados nas suas áreas. Se o Grêmio tivesse feito isso esse ano, o Grêmio não estava do jeito que está. Acho que é isso, né? Claro. Concorda comigo? Claro. Né? O Grêmio está mal. Financeiramente está com dívida, né? Fez uma boa janela agora. Provavelmente porque sabe que o Marcelo vai assumir. Então, tipo assim, cara, ele vai dar conta do recado aí. Entendeu? Porque eu não sei se erroneamente o Marcelo não deu uma declaração do tipo, cara, eu vou ajudar o Grêmio no primeiro ano. Depois ele tem que se andar com as próprias pernas, entendeu? Então o que a gestão pensou? Bom, ele vai ajudar, então vamos gastar, né? Pode ser que esteja acontecendo, né? Eu não sei, eu não tô lá para saber, eu não tenho os números, eu não tenho os balanços. E quando a gente vê até, ele desiste da candidatura por causa da política, depois ele volta. Tem alguma coisa nos bastidores que a gente não está vendo, né? São histórias que a gente vai saber depois de um ano, depois de um ano e meio, né? Quem sabe num assado. Faço votos. Não. Paradinha rápida para dar um recado, é a Chevrolet Onix, tá bom? O queridinho do Brasil ainda melhor, é a Evolução Onix. Ó, líder do mercado, o carro mais vendido do país, o Onix 2026, chega com consumo econômico, até 5 anos de garantia. O maior valor de revenda do segmento Sinoscar. O melhor da Chevrolet está aqui. Eu me dou muito bem com o Marcelo. Possivelmente pode ser que eu saiba, mas assim, o Grêmio hoje é um time que é administrável, então. Então, ou seja, entre aspas, a aventura do Marcelo, ela é palpável. Dá para ir. Sim. Dá para fazer. Não é uma insanidade assumir o Grêmio. Depende do ponto de vista. Do nosso aqui, não é. Da esposa dele talvez seja. Dos filhos. Por quê? Em termos de exposição. Né? Cadeira de um presidente é uma cadeira difícil. Mas em termos de, assim, cara, um cara que tem uma experiência em administração, Sim. a gente sabe buscar no futebol. A gente está falando de gestão do clube. É. Assumir o Grêmio é uma bomba? Não é. Que é um clube que tem receita, que tem uma dívida administrável, que tem um departamento de futebol com um time que já é minimamente qualificado, não está chegando num cenário de terra arrasada, de destruição, de rebaixamento. Não é. Não. É. Tá no meio da tabela para baixo, mas quem sabe melhore, né? Tem como melhorar, mas não está num cenário de destruição. Não é nenhuma loucura. Ele pode chegar, fazer algum investimento, reestruturar o que tem que reestruturar e fazer uma bela administração. Trocar ficha. Claro. Tu acha uma loucura um empresário comprar uma arena e doar para o clube? Depende dos termos financeiros que eu, sinceramente, não sei no detalhe. Assim, quanto que ele aportou, quanto que ele perdeu, quanto que ele... 130 milhões, se eu não me engano, e 15 em comissionamentos, então ele é 145. Então, mas qual é o retorno que ele tem? É um retorno financeiro, um retorno de imagem, é um retorno... Porque depende muito do que a pessoa quer. Sim. E aí eu volto para... Eu sempre tento dar exemplos, né? E no futebol, o que acontece? Geralmente quem se envolve na gestão do futebol vai porque ou quer ganhar dinheiro, e às vezes esse dinheiro ele não é direto, às vezes ele é indireto, porque as empresas dele vão ficar mais conhecidas. Sem dúvida. Assim como a Crefisa ficou, assim como a Faculdade das Américas ficou. A Marquespan já vinha sendo citado, tá, mas sem dúvida houve uma explosão no nome. Explosão. Você vai ter metade do Estado comprando lá avidamente, e não é que a outra metade vai detestar as empresas dele, não vai, porque os fanáticos são menos do que a gente imagina, entendeu? Tem muito colorado que vai comprar lá, vai fazer uma gracinha, mas ele vai continuar comprando, entendeu? Então, assim, ele também pode ter um benefício... Se for bom, o cara vai ser... Exato. Então, ele vai ter um benefício indireto lá. E assim, ele tem ambição política, ele quer ser prefeito de Porto Alegre, ele quer ser governador do Rio Grande do Sul. Acho que, a princípio, Não sei, mas o Alexandre Calil era presidente do Atlético Mineiro e virou prefeito de Belo Horizonte. Não, entendeu? o Romildo que citou aqui. Romildo. O objetivo. E hoje é prefeito de Osório. Exato. E se não tivesse rebaixado o Grêmio, eu não Seria tenho muita dúvida de que seria governador. Então também depende muito do que ele quer, entendeu? Às vezes, no íntimo dele, ele está começando uma jornada que daqui a 10 anos ele vai ser governador. Não é agora. Às vezes, daqui a 10 anos ele vai ser governador. E não tem problema nisso. Qual é a melhor administração hoje do Brasil?
eu diria que a da Leila Pereira no Palmeiras. Mais que a do Flamengo, cara. É porque ela tem um pouco a menos de dinheiro que o Flamengo e ela performa consistentemente melhor do que o Flamengo há mais tempo. Eu acho que isso é um diferencial. É claro que se a gente pegar no detalhe, a gente talvez encontre algum clube que, com muito menos dinheiro, consegue fazer ainda mais do que ela dentro das condições, assim. Mas o fato do Palmeiras ser tantas vezes campeão é difícil de, Não, uma loucura. de convencer. Palmeiras e Flamengo, na real, chegaram assim num nível... Mas é difícil de convencer um torcedor de que o Palmeiras tem alguém mais bem sucedido que o Palmeiras do que, né? Sim. Olha, tem esse clube aqui que fica sempre em oitavo na tabela, mas ele faz isso com pouquíssimo dinheiro. Então eu acho isso do cara... é foda. Isso é foda. Eu não vou convencer ninguém com isso. Então, deixa eu dizer. O Fortaleza, cara. O Fortaleza eu acho um... Cara, essa é uma boa pergunta. Eu acho um O que baita case. aconteceu com o Fortaleza? Exceto este ano, Aham. Fortaleza é um baita case. Sim, um baita Pra case. usar um termo fresco aqui. Por isso que choca, né, cara? Choca. Mas, exceto esse ano, é um baita caso para estudar. De como um clube que vem da Série C, com 5 milhões de arrecadação, vai para a Série A consolidado, faturando 150, 200 e Eu participo de Libertadores, com o Voivoda durante final de Sul-Americana. e com o Voivoda tanto tempo lá, contratado, assediado por clubes ditos grandes do eixo e não sai e fica. É que aí tem uma temporada que a coisa desanda. Mas sabe o que aconteceu em termos de administração, alguma coisa? Não é que eu chego atrasado na bola, mas como o balanço deste ano sai 30 de abril do ano que vem, Sim. o meu retrato ele vem depois. Entendi. Então eu vou acompanhando, eu vou apurando, eu vou olhando, mas eu consigo formar uma opinião que eu possa virar e falar assim, Duda, é isso, mais tarde. E tu já sabe o que aconteceu então com o Santos. Tu pode comer, meu. Com o Eu vou Santos, fazer uma tese pra com o ti. Santos ou com o Santa? Não, o Santa Cruz a gente pode falar em breve, que foi comprado também, acabou de subir, né, da série D para C. Mas eu queria falar do Santos. Tu já descobriu o que aconteceu no Santos para eles terem caído, já que o balanço saiu agora no meio do ano e é o Cara, é um clube que tem muita dificuldade de arrecadação. 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 Porque, veja, o São Paulo e o Corinthians são dois clubes que estão muito mal administrados há muito tempo, por motivos diferentes. O Corinthians é pior em termos de administração, assim, porque é zona generalizada. Se tem o cara empichado ali, Impeachment, inquérito de polícia, desvio de dinheiro de patrocinador, base entregue, assim, é uma loucura. O São Paulo, ele não está no nível do Corinthians, mas ele é aquele clube assim, os mesmos gestores fechados no mesmo conselho, né, com aquela sem oxigenação política, fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, e tal. E tem alguns pecados parecidos com os do Inter, assim, de depender muito de venda de jogador, e quando não vende falta dinheiro, e a dívida crescendo sem parar, e os custos sempre muito altos. Então, os pecados do São Paulo são parecidos com os pecados do Inter. curiosamente, os dois que eram exemplos. Os dois que eram os exemplos de gestão dos anos 2000. Só que São Paulo e Corinthians, mesmo com esses problemas, faturam próximo de 1 bilhão, cara. O Corinthians já em 1 bilhão, no São Paulo em 700 milhões. O Santos está na casa dos 400. É Entendeu? menos que a dupla Grenal, cara. É. Sim, porque é uma cidade muito menor, né, cara? É incomparável. A torcida é muito menor. O departamento comercial depende de casa de aposta, bilheteria é muito baixa, sócio torcedor é muito baixo, direito de transmissão está dependendo do contrato da Libra, mas vai depender da posição no carro, tal. Bom, é jogador. Venda Né? de O jogador. Santos é jogador. Venda de jogador. Aí você vai ver, não tem um CT ainda estruturado, CT da base sucateado, tem problemas estruturais. Ah, mas como revela tanto jogador? É a mesma incógnita do Grêmio rebaixado. Assim. Tem grandes questões do futebol brasileiro, uma delas é como é que o Santos revelou os seus raios que caem sempre no mesmo lugar. Nos últimos aí, aquele David Washington foi pro Chelsea, o Marcos Leonardo no ano da queda. O Rodrigo pro Real Madrid. O Rodrigo pro Real Madrid, O óbvio. Neymar, Ganso, etc. Mas Eu falei os mais Isso. agora, né? Os mais recentes. É. Mas não é um clube que se destaca na venda de jogador porque tem uma metodologia de treinamento moderníssima ou porque tem um centro de treinamento muito moderno, muito... Não é o caso, entendeu? Então, o Santos ele é muito instável, ele fatura pouco,
Ele tenta acompanhar os outros no gasto e não consegue. Não consegue mais competir consistentemente. Aí cai para a segunda divisão pela primeira vez em muito tempo. Gera um... Não, primeira vez na história, o Santos, cara, foi. Sim. Foi muito forte essa queda do Santos, porque o Santos é um time que, porra, velho, time do Pelé, cara. Sim. Simbólico demais, né? Voltando um pouquinho uma casinha entre Grêmio e Inter, assim, tu não acha que Grêmio e Inter tá ficando para trás porque nem se discute SAF, ou se discute muito pouco, para ser justo? Sinceramente, não. Porque a SAF, ela em si, ela não é uma solução para a administração ou para o futebol. A SAF, ela faz uma coisa que a associação não faz. Ela vende uma parte da própria SAF. Se o Grêmio e o Inter quiserem ter um investidor para chegar e comprar uma parte do clube, não tem como comprar uma parte da associação. Ponto. Isso é verdade. O John Textor, o City, a Red Bull, quem quer que o torcedor sonhe, não vai ter como comprar uma parte da associação. Agora, a SAF, sim. Isso é verdade. Aí depende. Quem vai ser esse sócio? Quem vai ser esse investidor? Se for o City, que tem know-how, que tem dinheiro, que está numa rede de clubes e que aparentemente está fazendo um bom trabalho no Bahia, aí é mais fácil de você ter uma opinião positiva. Se for a 777 Partners, que comprou o Vasco e que 2, 3 anos depois colapsou financeiramente, aí você já vai ser totalmente contra. Tu é contra ou a favor, SAF? Em linhas gerais, eu sou favorável, porque eu acho que o mercado vai acabar indo para esse modelo, mas eu não estimulo o fetiche de ninguém, entendeu? Tu não é um entusiasta. Não, eu não tento passar a imagem de que assim, olha, vira SAF, porque sendo SAF você vai começar a faturar mais. Essa correlação não existe. Você consegue faturar mais sendo uma associação. Se você fizer bem o seu trabalho comercial, de relacionamento com o torcedor, de negociação com televisão, você vai faturar mais. Se você formar mais jogador na base, você vai faturar mais. Cara, eu acho que a SAF fica muito no imaginário do torcedor, muito por causa do Botafogo ultimamente, cara. O Botafogo, vamos lá. O Botafogo jamais chegaria, mas assim, jamais, não vou dizer jamais, mas assim, dificilmente nos próximos 10 anos, se o Botafogo fosse associação, eu seria campeão da Libertadores. Não chegaria. Então, para mim, essa já é... Eu sou um apaixonado e um entusiasta do esporte, do futebol. Isso já é uma resposta para quem tem dúvida. Vale a pena ou não vale a pena? Aí eu vou te dar alguns dados de Botafogo. Por favor. Eu sei que os caras estão na... 2024, eles chegaram a 980 milhões de reais em dívidas da SAF. Tá. Dívida nova. Então, Quase um bi. quase um bi de dívida nova. O Botafogo hoje O tem quase um Botafogo. bi também. Então, Só o Botafogo SAF. Porque o Botafogo Associação deve mais 700, tá. que a SAF tem que pagar. Que faz parte do acordo de quando o Textor comprou. Desses 980, você tem mais de $500 milhão só em jogador comprado. É o tipo de investimento que o Grêmio não fez, que o Inter não fez. Que se a gente tivesse um sistema de fair play financeiro no futebol brasileiro, não seria permitido. Porque o Botafogo sequer consegue pagar por tudo isso que ele está comprando. E eu justifico por quê. Outra parte dessa dívida são 200 milhões de reais ao governo, já reparcelados de impostos que o Botafogo não pagou entre 22, 23 e 24. Como é que uma SAF, que acabou de ser criada do zero, com dívida zero, em 3 anos já tem 200 milhões de reais em impostos não pagos que já reparcelou com a Receita Federal? É porque não está pagando nada. Aí você me fala, essa competitividade, ela é justa? Não, acho que não. Você entrar em campo contra alguém que gasta só em 24 $500 milhão em contratações de jogadores, faz um elenco, ganha o Brasileiro, ganha a Libertadores e não paga imposto e não paga o direito econômico, deixa o outro clube sem receber, é uma competitividade justa, entendeu? Isso é o fair play financeiro. É a falta de fair play. Esse aqui. É a falta de fair play. E aí eu volto para a sua questão. Esse é um modelo que a gente quer replicar? O gremista, o colorado, querem olhar para este modelo e falar assim, não, é isso que eu quero para o meu clube? Eu quero que vire uma SAF, eu quero que alguém assuma, eu quero que esse alguém gaste
500 milhões contratando jogadores, faça um timaço, ganha Libertadores. A partir do ano seguinte, não sei o que vai ser. Porque os próprios sócios do Textor estão brigando com ele para saber quem fica no comando. Se vai ser o Textor ou se vão ser eles. O Botafogo não sabe se vai ficar dentro da Eagle Football Holdings ou se vai sair. Existe uma incerteza de quem vai ser o dono do Botafogo a partir de 2025. Essa é a pergunta que o torcedor quer ter a partir do ano que vem, do Grêmio ou do Inter. Então, eu não sou contra a SAF. Então ela foi bonita até 24. Isso. Eu não sou contra a SAF. Mas eu sou realista, cara. A história está aí. E eu conheço e eu estou mostrando os fatos. E aí, cada um forma a sua opinião. Alguém que está assistindo a gente pode ouvir e falar assim, cara, mesmo sabendo de tudo isso, eu ainda acho que vale a pena. Tá bom. Bom, tudo bem. Se tiver consciente, tá bom. Que é a história da venda dos 10% dos direitos de transmissão. Pô, eu acho que vale a pena gastar todo aquele monte de dinheiro para formar um elenco e tentar ganhar Libertadores. Mesmo sabendo que durante 50 anos vai ter uma desvantagem. Porque aquele título é inesquecível. Consciente, Toca a ficha. vai firme. Tá. Agora, o que tem acontecido com o Botafogo em termos de... Cara, Cuiabana é vendido no Nottingham Forest, que não é da Eagle. E reemprestado, eu não consigo entender, cara. Cara, que mágica é essa? O que está acontecendo, velho? O que se diz no bastidor é que o Textor, precisando de dinheiro para fazer os seus acordos, até porque ele está em negociação com esses sócios, ele tem negócios com o Marinakis, que é o grego dono do Nottingham Forest e também do Olympiacos na Grécia. E aí isso, de alguma forma, dita o futuro dos jogadores do Botafogo. Então, se um jogador que poderia ir para qualquer outro clube no mundo, ele vai para um clube do Marinakis, porque existe alguma relação comercial entre eles nos bastidores. Mas isso é o máximo que eu consigo chegar de detalhamento, porque qual é o acordo especificamente, por que o dinheiro, para que o dinheiro está sendo usado. Está sendo uma manobra em termos de fair play financeiro na Europa? Não, nesse caso, me parece que o Textor, para manter o Botafogo com ele vai precisar de dinheiro. Uhum. E ele tem dívidas penduradas, porque na história ali da composição da Eagle, como é que ela acontece? O Textor, ele compra o Crystal Palace, o Molenbeek e o Botafogo com o dinheiro dele. Uhum. E aí ele compra o Lyon já com dinheiro de terceiros. Então ele tem 2 fundos nos Estados Unidos. Investidores, a Iconic e a Ares. Essas 2 partes emprestam dinheiro e colocam dinheiro para se tornar sócios do Textor e com esse dinheiro ele compra o Lyon. Com esse dinheiro ele forma a Eagle Football Holdings. Essa Eagle hoje, ela é 65% do Textor e 35% de outros sócios. A Iconic, Ares e Michelle Kang, que é uma investidora sul-coreana. Hoje, essas partes estão em atrito porque os outros sócios não querem mais que o Textor fique pela gestão que ele fez no Lyon e no Botafogo, e o Textor quer manter o Botafogo com ele. Para fazer isso, tem um acordo financeiro a se fazer entre as partes. O Textor vai precisar de dinheiro. O Textor é desenrolado, ele é do mundo financeiro. Ele consegue levantar crédito de um lado do outro e alguma dessas operações deve envolver o Marinakis. E alguma dessas operações, de alguma maneira, envolve os jogadores do Botafogo. É o máximo que a gente consegue ir com as informações que a gente tem hoje. Que loucura, velho. Tu acha que é justo e muito importante, o mais rápido possível, ter fair play financeiro no Brasil? Para anteontem, se desse, sim. E como formatar um fair play financeiro? Primeiro, sabendo que fair play financeiro não existe para equilibrar o campeonato. Isso é uma noção que as pessoas ainda não ganharam. O Flamengo está gastando muito, precisa de um fair play para evitar que isso aconteça. Má notícia, não é assim que funciona. O Mano Menezes esses dias largou essa, quando o Grêmio empatou em 1-1, ele falou, não vai mudar, a diferença é essa, o fair play não vai mudar. Tá correto. Já o presidente do Confiança, acho o contrário, falou esses dias mesmo que o Flamengo está ganhando 1 bilhão, ele está gastando 5 milhões na folha, não dá, precisa de fair play. O fair play não mudaria nada nesse sentido. Porque eles faturam 1 bi. Porque o fair play, cara, vai ser um conjunto de regras para desestimular a irresponsabilidade.
Vai falar, olha, o Botafogo não tem receita para gastar $500 milhão em compra de jogador. Não tem como. Você não pode fazer isso. Aí o sistema ele pode ser mais rígido, ele pode ser menos rígido, ele pode ter um prazo de transição maior ou menor, ele pode ter punições mais severas ou menos severas, vai depender do sistema que vão adotar. Mas eu acho que o fair play não poderia escancarar a maior diferença entre Flamengo, Palmeiras, quem sabe, e o restante? No primeiro ano, no segundo ano, sim. Porque no momento em que os clubes precisam se ajustar, a diferença vai gritar mais. Mas no médio prazo, o resultado tende a ser positivo para todo mundo. Porque o grande problema, cara, é assim, o Inter e o Grêmio formam um jogador e vendem pro Atlético Mineiro. Aí o Atlético Mineiro vende outro jogador pro Corinthians. E o Corinthians não paga o Atlético. Aí o Atlético não paga o Inter. E aí o Inter que comprou um jogador do Cuiabá também não paga. E o Cuiabá que comprou do Avaí também não paga. E o Avaí não paga o Botafogo de São Paulo. Então, cada calote que um vai dando no outro, você vai gerando um problema sistêmico. Entendeu? O salário do jogador é outro problema. Tem uma inflação aqui de custo. Então, o jogador que um cara vem e promete um salário muito mais alto do que ele deveria receber, porque ele acha que vai conseguir pagar e não vai, esse jogador aumenta o salário. Aí todos os outros começam a subir junto. Aí quando você vê, o futebol brasileiro está gastando muito mais com os mesmos jogadores para entregar o mesmo futebol para o torcedor, não tem de onde tirar dinheiro e está lá com o Pires na mão na casa de apostas pedindo um contrato maior. E só a casa de apostas topa aumentar esse valor, porque todos os outros patrocinadores pularam fora. Tu acha que tem jogador... Os jogadores têm noção disso e estão usando isso para conseguir mais dinheiro? Sem dúvida. Eles não de maneira mal intencionada? Não. Mas eles são profissionais, cara. Claro. Eles ganham dinheiro, sim. Eles ganham dinheiro, trabalham com isso, os clubes estão dispostos a pagar. A gente tá vendo uma bolha no futebol brasileiro. Pode estourar. Eu acho que não só no futebol brasileiro, porque o mundo inteiro é assim. Os clubes arrecadam mais, eles gastam mais. Gastam mais com quem? Majoritariamente com o jogador. Salário de jogador. Assim, 60%, 70% da receita vai para o salário de jogador. Isso é diferente de qualquer outra empresa. Qualquer outra empresa. Ninguém gasta tanto com o salário do jogador quanto o futebol. Entendi. Quanto o esporte, de maneira geral, né? Sim. Mas a gente está falando de futebol aqui. Então, o jogador, ele se vale disso. Aí, por que o fair play financeiro é importante? Se você bota um sistema que limita um pouco a irresponsabilidade, vai conseguir aumentar quem tem condição de pagar. Tá fazendo um cenário do que seria o fair play financeiro hoje. Né? Tipo assim, como é que seria daí? Flamengo e Palmeiras conseguiriam manter os seus investimentos e gastos no patamar que eles estão porque eles arrecadam o suficiente. Então, eles não seriam impactados, a princípio. São Paulo e Corinthians teriam que ajustar suas contas, mas eles conseguem se recuperar rapidamente porque arrecadam muito. Aí você tem um cenário intermediário aqui, que estão o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, o Inter, o Grêmio, que são clubes regionais, com um faturamento que está mais próximo de um teto, que tem que ser um pouco mais austeros ali no gasto, mas que tem folha para brigar, para competir. Não estão assim, a gente não está na Espanha. Bahia não? O Bahia vai depender do crescimento que eles estão tendo com o City. Tá. Mas tem potencial para aproximar, mas do que está posto hoje, esses 4 acho que já estão a esse ponto. O Vasco deveria estar aí? Deveria, pela quantidade de torcedores que tem, mas é uma bagunça. O Fluminense, com o BTG colocando um monte de dinheiro, acelerando um crescimento, será que chega? Talvez. Depende do que vai vir, eu ainda não sei detalhes. Então, assim, tem uma zona intermediária aqui de clubes que sofreriam para se adaptar a um fair play financeiro durante uns 2, 3, 4 anos. O Grêmio muito menos, o Inter mais, claro, isso vai ter diferenças, mas que tendem a se arrumar. A grande beleza é que depois de 5 anos, o futebol brasileiro estaria muito melhor. Depois de 10 anos, muito mais. E o melhor é pagamentos justos de salários, parelho, campeonato mais parelho, mais justo. Geração de caixa positiva, pagar os credores bonitinho, em dia, pagar jogador em dia, comprar um jogador e pagar a parcela para o outro clube.
Aí a quantidade de calotes vai reduzir. Dinheiro novo, não só de casas de apostas, de outros Ganho de mercados. credibilidade. Atração de investidores. Porque se você é um investidor hoje, europeu, americano, árabe, quem quer que seja, chinês, não sei. Você olha para o mercado brasileiro, você fala assim, eu quero investir na primeira divisão. Qual é o salário que você tem? Totalmente desregulado. Você não sabe quanto que você vai gastar, porque você coloca o dinheiro, mas está todo mundo gastando loucamente. Pô, a segurança que o seu investimento tem. Agora, se você está no mercado regulado, pô, aí você pode fazer um planejamento. E a gente pode, inclusive, atrair investidores de um perfil melhor se a gente tiver um mercado mais organizado. Mas, nada que o Botafogo tem feito é irregular, ou é? Não é, porque não tem regulação. Entendi. Entendeu? Mas na lei das SAFs, assim, essas coisas, aqui no Brasil. Assim, publicação do balanço saiu fora do prazo. 100 dias de atraso. A Lei Pelé obriga a publicação até o dia 30 de abril. Eles, portanto, descumpriram a lei. Qual é a punição para o dirigente que não publica? Eu te digo, o presidente se torna inelegível. Não tem presidente. Não tem presidente. Faz diferença? Não. Entendeu? Mas o Botafogo segue sendo associativo também, então ele segue tendo que disponibilizar seu balanço. Isso. Só que a associação tem 10% do capital, é minoritário e está acompanhando a história um poder limitado de atuação. Que loucura, velho. Então, assim, eu volto ao que você me perguntou. Inter e Grêmio precisam de SAF? Eu não acho. Pode ser que seja legal, pode ser que funcione, pode ser um jeito de atrair um baita investidor que vai chegar, aportar investimento, pode ser o Marcelo, pode ser, tudo pode ser. Agora, tem que ter a noção de que você só vende o clube uma vez. E vendeu, você só vai recuperar ele ou numa puta brecha contratual que o comprador tenha ferido, que você vai ter que ir para a justiça brigar para retomar aquilo, ou você vai recomprar. E para recomprar é dinheiro. Tipo o que o Ronaldo fez com o Pedrinho, né? No momento que o Ronaldo compra, ele repassa ao Pedrinho. Só que aí você já está passando para frente, né? Sim. A associação já não está mais... Não, acabou a associação. Acabou. Entendeu? Sim, estou dizendo, ele não se existe um caso de recompra da associação. Pode haver. Até agora não. Teoricamente pode haver. Mas aí os sócios da associação vão ter que juntar lá quanto? R$1 bilhão, 500 milhões de reais? Tem condição? Bom, a gente falou de SAF, entre aspas, estranha, do Textor, né? Tu deu esse puto exemplo. Agora, a SAF do Cruzeiro é uma boa SAF. O Cruzeiro ia terminar, acabou. Ia ser um CNPJ que ia se jogar no lixo, tem que refazer o Cruzeiro. Sim, a do Botafogo também. Se me perguntar assim, 2022 do Botafogo precisava do Textor? Sim. Teria vendido para o Textor? Sim. Ele salvou o Botafogo? Eu acho que sim. A questão é que isso vai avançando ano a ano. E o Cruzeiro se encaixa também nisso, porque o Cruzeiro que é vendido para o Ronaldo precisava de uma recuperação judicial, como a equipe dele fez. Precisava voltar da Série B, como a equipe dele fez. Só que chega na primeira divisão com um orçamento baixo e com uma mentalidade de austeridade. Vamos gastar pouco, vamos gastar bem, estrategicamente. Adoro a ideia, mas eles não estavam conseguindo executar. E aí não tem competitividade. Aí vem pressão de mídia, pressão de torcida, pressão do minoritário, muita pressão em cima, e o Ronaldo vende para o Pedro Lourenço muito antes do que deveria, né? Porque ninguém compra um clube, ou pelo menos não deveria comprar um clube para vender de novo em 2, 3 anos. É muito rápido. Eu não sei quais foram os termos, assim. Eu não sei se o Ronaldo lucrou com a venda. Comprou a 400 milhões, deve ter ganho uma grana. Mas fez por onde? Ele recuperou o clube. Ele recuperou o clube. Mas por tudo que eu ouvi em relação ao negócio, acho que ele ficaria mais tempo. E o Ronaldo não desistiu só do Cruzeiro, né? Ele desistiu do futebol. Porque na sequência ele vendeu o Real Valladolid. Então, o Ronaldo claramente desistiu ali do ser dono de clube de futebol. Não foi por acaso. E aí entra o Pedro Lourenço com investimentos muito altos, e aí se aproxima desse perfil que a gente vem falando desde o começo do nosso papo, que é o empresário apaixonado, que é muito bem sucedido, que é muito rico, que vai muito bem no seu negócio pessoal, entra no clube
e ele começa a administrar o clube. Ele pode ser o Paulo Nobre, que reestrutura, investe e deixa o clube maior do que ele pegou? Pode. Mas ele pode também ser o cara que gasta muito mais do que deveria, porque o coração pulsa mais alto, e talvez ele quebre o clube. Não sei. Mas aí ele quebra ele, né? No caso do Pedri. Teoricamente, sim. Essa é uma vantagem da SAF? Pode ser que sim. Eu só quero ver na prática como é que vai ser essa falência, até que ponto vai se cobrar. Hoje a maior dívida do Brasil é do Corinthians? Porque você tem que somar o estádio, né? E o que é de dívida dos caras? No clube tem próximo de 2 bilhões. 2? 2 bilhões, E o estádio tem mais 600 e tantos milhões. Como é que os caras vivem, cara? Rolando, dando calote, pedindo prazo. Sabe que eu vou gravar com o Vessone, que é do Timão, e eu quero fazer um especial do Corinthians, eu quero entender o que é o Corinthians, assim. Acho que ele deve estar por dentro disso aí. Com certeza. Que é um negócio incrível, Mas é assim. assustador. Eu te perguntei ali antes, né, do Palmeiras e tal. Seria a melhor administração. Eu não sei porque eu tendo a achar que o Flamengo, o que eles fizeram, é um exemplo absurdo, assim, né? E o exemplo do Flamengo, ele pode ser replicado em algum outro clube que esteja afim, ou pelo tamanho da torcida do Flamengo hoje inviabiliza isso em outros clubes? Eu diria que não é nem pelo tamanho da torcida. É porque na história da recuperação do Flamengo, tem alguns fatores que não se repetem na história de outros clubes. Então, quando o Bandeira assume, em 2013, o Flamengo tem 38 milhões de reais em luvas da Adidas. 38 milhões hoje parece merreca, mas em 13 era uma luva muito alta. Então, você tem um pagamento atípico de uma fornecedora. Aí, chega 2015, 2016, tem luvas por pagamento de televisão, negociação com a Globo, quando teve a concorrência com o esporte interativo. As luvas do Flamengo foram as maiores do país e usou bem o dinheiro. Usou o dinheiro para pagar as dívidas. Então, ao longo do período, o Flamengo vai tendo injeções de caixa ali que facilitam muito essa renegociação de dívidas, pagamento de credor, com o mérito de ter aumentado muito a receita, mantido o custo num patamar controlado e reduzir dívida, que foi o que ninguém fez antes. Mas Querer, né? Pagar dívida. Querer pagar dívida. E realmente pagar, né? Não ficar só no discurso. Mas por que eu digo que não se replica isso? Porque o Marcelo assume o Grêmio ou alguém assume o Inter na próxima gestão, você vai assumir. Você tem 100, 200 milhões de reais em receita atípica entrando extraordinária? Não tem. Só se o Marcelo injetar dinheiro dele. Isso, mas aí é mecenato. Sim. Entendeu? Não é um contrato de fornecedor de material esportivo que já não paga mais esses valores em luvas. Não é mais um contrato de televisão porque esse contrato já foi assinado e não teve luvas nessa negociação agora. Não teve luvas. Não sei se as pessoas perceberam isso. É um contrato de... A gente falou dos bilhões, dos anos e tal. Não teve pagamento de luvas. Que é raro, hein? Geralmente sempre tem. Geralmente. Nas Tinha. últimas negociações... Eu me lembro. Houve. Não, tem a luva da TV. Então, dessa vez não teve. Então, o fato de você não ter esses mesmos fatores que o Flamengo, a torcida grande é outro, faz com que seja difícil. Pô. Você assume um clube que fatura $500 milhão. Você pode contar que no ano seguinte você vai passar para 700, e no outro para 900, e no outro para 1 bilhão? Porque aí você aumenta tanto a sua receita que fica mais fácil de pagar a sua dívida, entendeu? Eu não estou tirando mérito do Flamengo, pelo contrário. Eles tiveram muito mérito por saber usar o dinheiro e ter, mais do que a competência, ter o moral, entendeu? A ética de usar esse dinheiro para pagar a dívida. Eu acho que também ter avisado e doutrinado a torcida de que agora nós vamos pagar dívida. Pode ser que não tenha título. E ainda ganhar uma Copa do Brasil ali meio... Que ajudou. Perdida, assim, vamos dizer assim, sabe? Que é meio aleatória. Cara, depois sim. Porque, cara, eu tô acostumado com o Flamengo que... Puta, o Grêmio batia no Flamengo e dia sim, dia também. O Flamengo era freguês. E hoje o Flamengo, ele é o inferno. Não só no Grêmio, né? De todos os times, assim, o Flamengo é um negócio espetacular, assim. E é financeiro, cara.
Hoje eu acho que, pelo menos isso a gente avançou. Eu acho que ninguém mais duvida da influência do dinheiro no futebol. Não, e ninguém, eu acho que assim, ao mesmo tempo que tu comentou que o Romildo, tu lamentou, né, a queda, o Flamengo é um aceno positivo de que se tu souber administrar, o negócio fica legal. 2019 foi um ano marcante para mim, cara. Porque durante muitos anos, especialmente ali 17, 18, mas um pouquinho antes, eu vinha dizendo, gente, calma que esse Flamengo vai ganhar. E era aquela fase do cheirinho, Sim. que o Eduardo Bandeira de Melo era chamado de banana, que não ganha, porque isso, aquilo, e as pessoas dizendo que, mas ele só é campeão de balanço. E aí, o meu trabalho era também, de certa forma, debochado, porque, pô, de que adianta ser campeão de balanço, entendeu? Eu não sou torcedor do Itaú, não sou torcedor de banco. Calma, que vai ganhar. Que loucura. E ao mesmo tempo o Cruzeiro, também com a reportagem de 2019, da corrupção, da dívida e tal, muita gente também duvidando, falando, não, você tá errado, você só tá fazendo isso pra ser paulista e tal. Então quando chega o fim de 2019 e o Flamengo ganha tudo, massacrando, e o Cruzeiro rebaixa, para mim foi um ano muito marcante, porque foi o ano em que ficou claro que a péssima administração, somada a desvios, pode levar um clube a uma destruição, e uma baita administração, quando feita com planejamento e por muitos anos, pode levar um clube à glória, cara. Tu participou daquela matéria de Fantástico do Cruzeiro? Ela começou comigo. Ah, é? Eu lembro que foi a Gabriela que fez a matéria. Porque como uma matéria de vídeo que vai pro Fantástico, a repórter de vídeo foi a Gabriela. Mas o início da reportagem de receber os balanços, balancetes, contratos, tudo ela começa comigo. Aí eu levo para a chefia da Globo, no Rio. Eu vou a Belo Horizonte, quieto, apurar, levantar documento, levantar as informações todas. E aí, em dado momento, a Gabriela entra, e ela entra com mais fontes, mais acesso, né? Ela acessa partes que eu não tenho acesso como repórter. Ela complementa ali com muita coisa que eu não sei fazer. E a coisa cresce e toma a proporção que tomou. Mas é um orgulho para mim, porque essas grandes reportagens, elas marcam a gente, né? Você vê, agora a gente tem um documentário da máfia do apito saindo, todo mundo lembra do Rizek. Essa reportagem do Cruzeiro é um negócio que eu guardo para mim. Se tiver um documentário sobre o Cruzeiro, certamente vão atrás de ti. Eu já dei uns relatos assim, para o documentário que a agência do Ronaldo fez, a produtora do Ronaldo fez, mas é uma história... E até o que tu ficou sabendo, tu recebe os balanços do Cruzeiro e o que tu enxerga de primeira, assim, isso aqui tem coisa aqui. O Cruzeiro hoje já está bem melhor do que estava naquele momento, né? Porque a dívida, como eles fizeram uma recuperação judicial, a dívida já baixa muito. Sim, e estica o prazo, né? Então isso já melhora muito. E o fato de o dono hoje ser o Pedrinho Lourenço, e como eu investiguei muito o Cruzeiro em 2019, eu sempre tive referências muito positivas em relação ao Pedro. Muito. Porque ele era mecenas do Cruzeiro, ele emprestava dinheiro que ia e não voltava. Ele tentava participar de alguma maneira do futebol ali, sim, né? Dando um palpite, falando do técnico, ele era fascinado pelo Alexandre Matos. Hoje acho que não é mais, porque... acho que ele se enganou. Vocês entenderam ali. Mas ele sempre foi participativo ali no Conselho do Cruzeiro, e eu nunca vi nada de ruim em relação a ele. Então eu sei que hoje, pelo menos, a situação financeira está melhor e a situação ética está muito melhor. Não inibe o Cruzeiro de ter problemas administrativos, financeiros, de errar na contratação, de errar no investimento. Tudo isso é o jogo jogado. Mas já não é mais aquele Cruzeiro de 2019 que para mim foi... Mas por que tu teve o faro de que tinha alguma coisa errada no Cruzeiro de 19? Cara, começou aquilo lá quando eu fiz uma entrada no Sport TV e teve o balanço de 2019. Não, balanço... Eu vou voltar esse trecho, tá? Tudo bem, toca a ficha. Começou para mim quando eu fiz uma entrada no Sport TV e o balanço de 2018, divulgado em 2019, o Cruzeiro ele colocou a venda do Arrascaeta
que fez em 19 para o Flamengo como uma receita de 18. Eles fizeram ali uma contabilidade criativa para melhorar o resultado do ano anterior. E aquilo não fazia nenhum sentido. Porque o Arrascaeta ele foi vendido em janeiro. Todo mundo sabia disso. Até porque a gestão do Flamengo assumiu em 19. Uma gestão nova. Oposição, entendeu? Não tem como ter Não tinha sido como. vendido antes. Não tinha como ser vendido em dezembro. E aí eu fui entender aquilo e era para reduzir o prejuízo, para aumentar a receita artificialmente. E eu bati muito naquilo no Sport TV. Mas bati para valer. E aí quando eu desliguei a minha apresentação, na hora já toco meu telefone com uma fonte e falei assim, cara, tem mais. Você tem coragem de dizer, de publicar? Cara, me manda e vamos ver. Não, então vamos fazer o seguinte, eu vou ir te passando informação, você vai publicando e a gente vai vendo. Eu falei, não, cara. Não, porque eu sei que você passa informação assim, porque tem um cenário conturbado politicamente e aí vai usando a imprensa para bombardear o atual presidente. Mas, cara, eu não vou fazer parte disso. Então, faz assim, me passa tudo, eu vou ver tudo, e aí, se tiver alguma coisa, como você está me dizendo que tem, a gente faz uma bela reportagem. E, cara, foi assim que fez. E aí começa com essa fonte, depois aparece mais uma fonte com acesso a documentos, e aí eu peguei coisas assim, tanto o Itair Machado, com remuneração a si mesmo altíssima, quanto outros funcionários do Cruzeiro também com remunerações imorais, para dizer o mínimo. E o contrato que para mim foi o pior de todos foi o do Messinho, como se chamava na época. O Estevão, pô. O Estevão, exato, o Messinho, que era um jogador. O que aconteceu? O Cruzeiro ele fez um contrato com um empresário chamado Cristiano Richard, em que ele pegou R$2 milhões emprestados com esse empresário e pouco tempo depois, questão de um par de meses depois, ele paga esse empresário, não com os 2 milhões, mas com uma cesta de direitos econômicos de atletas. E nessa cesta tinha vários jogadores titulares, reservas, mais velhos, menos velhos, e o Messinho, o Estevão, que na época dessa sessão tinha 11 anos. Então você tinha vários problemas. Já não se podia mais ceder direito econômico de jogador. Já era contra o regulamento da FIFA. 2, criança não tem direito econômico. Porra, 11 anos. Você não pode ceder direito econômico de criança. 3, você está claramente lesando o clube. Porque você está, em troca de R$2 milhões, dando uma cesta de direitos econômicos que, obviamente, valem muito mais do que isso. Imagina você se hoje o Estevão, em vez de vendido pelo Palmeiras, é vendido pelo Cruzeiro, pelo valor que foi, R$300 milhões, e um empresário tivesse direito a 10%, 15%. Entendeu? Olha o tamanho do dano que a gente, como imprensa, quando faz reportagem, a gente consegue evitar. Entendeu? Então, para mim, é um negócio legal. Mostra como o trabalho da reportagem é importante. É foda pra caralho. E esse contrato foi, para mim, de tudo que estava ali, era a parte mais grave. E aí eu volto à Globo no Rio de Janeiro e falo assim, ó, já temos isso aqui, já tem matéria. Mas, cara, além disso aqui tudo, dos contratos de remuneração, do Messinho e tal, tem um balancete que está indicando pagamento para conselheiro, pagamento para torcida organizada, pagamento para os próprios funcionários. Tal. Então, cara, tem mais coisa. No balanço isso. Não no balanço anual, que ia para todo mundo ver, mas no balancete analítico contábil interno. Ah, tá, que você tinha acesso porque... Porque recebi. Tá, essa fonte que te liga. Isso. E que é um balancete que, assim, o Conselho Fiscal tinha, o Conselho Deliberativo algumas pessoas tinham. Então, era alguma coisa que o próprio Conselho tinha que investigar, tinha que acompanhar, mas passava. Por quê? Vários dos conselheiros recebiam dinheiro do clube. Entendi. Entendeu? Então, como o clube está aparelhado, aquilo que é feito para monitorar e fiscalizar, que é o Conselho Deliberativo e o Fiscal, não funcionam. Caralho, velho. Então, É um aparelhamento do é um clube. aparelhamento, é corrupção. Corrupção pura. Ah, não, mas corrupção só se aplica quando é dinheiro público. Talvez um advogado diga isso. Mas, popularmente, é corrupção, cara. E aí isso virou a reportagem do Fantástico. É por isso que depois a gente foi lá, a Gabriela entrou, a gente apurou que isso virou investigação da polícia.
Enfim, aí virou a reportagem que foi pro Fantástico. Não, eu lembro dessa reportagem. E eu conversei com uma vez eu gravei com o Mano, e ele era o técnico, eu acho. E ele disse que o clima depois da reportagem acabou, não. Acabou ali. O Cruzeiro simplesmente destrói ele. E é daí o motivo... Estão devendo pra ele até hoje. Isso. E daí o motivo de alguns torcedores acharem que a culpa é minha. Pô, pelo amor de Deus. Não, e penduraram faixa, cara. Penduraram faixa em Belo Horizonte, assim, de Rodrigo Capello, vai tomar no... Pelo amor de Deus. Um logo da Globo. Não acho que fossem torcedores normais, assim, orgânicos, sei lá, como é que a gente chama. Acho que era capanga da própria... Não, porque, grupo. Cara, qualquer torcedor, por mais dolorido que seja ver o seu clube, estar nas manchetes da polícia, cara, foi um serviço, cara. Limpou uma quadrilha quase, né? Sei lá como é que chama. Mas o duro é que entre maio, que é quando a reportagem sai, e novembro, dezembro, quando o clube cai, tem um período de muita turbulência, de negação, de não, é mentira, você está falando isso porque você é paulista, ou porque você é flamenguista, e nem flamenguista eu sou. Você está falando isso porque você tem inveja, você está falando isso porque você é contra, você está falando... Porque nessas horas, cara... Mas o bem sempre vence, né, Rodrigo? No final das contas. No final das contas, o torcedor entendeu. Que bom, velho. E, pô, eu adorei, cara. Que bom. Também não vou mais te metralhar de pergunta. Mas, cara, eu acho que as pessoas vão gostar. Não acho que as pessoas vão achar que tu é vilão. Eu acho que tu ficou traumatizado com o negócio do Cruzeiro. Não, cara, eu assim... A minha experiência é quando qualquer um que tenha assistido o nosso papo inteiro vai falar, pô, ele sabe o que fala. Que eu realmente estudo o que eu falo. Eu sei o que eu tô falando. E eu não tento parecer que eu sei mais e também não tento sacanear. Eu não uso adjetivo, eu não uso apelido de clube, eu não faço sacanagem com nenhum clube. Eu evito ao máximo. Então eu acho que quem assistiu até aqui, ele falou, pô, eu discordo de coisas que ele falou, mas é legal esse cara. O duro é o corte. Não, mas assim, eu vou te aliviar, eu vou te dizer uma coisa. Todo canal faz corte. Claro, claro. Mas assim, o corte aqui tem uma diretriz que vem de cima, que sou eu. Não existe clickbait. Claro, claro. Mas existe aspa. Eu quero dizer que assim, o corte, às vezes ele mostra uma vez... Descontextualizado. Isso, ele vem descontextualizado, assim como o título de reportagem, assim como o título de um artigo, assim como um trechinho. Pode gerar uma interpretação. Isso, aí às vezes a pessoa ouve eu falando só uma coisinha, eu falo, o que esse idiota tá falando, cara? Não, como assim? Entendeu? Assim, se alguém me ouvir falando assim, pô, o rebaixamento do Grêmio me machucou muito, cara. Os caras... Você é gremista. Esse cara é gremista. Então é por isso que ele odeia o Inter, entendeu? Tá, tu quer algum... Qual é o título que eu perdi pro Baldassi? Não, Qual é o título de corte que tu recomendaria para algum assunto que nós fizemos? Fica absolutamente à vontade. Eu sou repórter, cara. Eu não quero que ditem os meus títulos, eu vou ditar os teus, cara. Não, a gente tem uma regra muito... Como isso virou uma indústria... Aqui eu tenho o Marcos, que trabalha conosco, né, pessoal? O Marcos, que eu e o Marcos somos dois, né? Eu e ele que a gente faz. O Marcos manda pra mim e sempre passa por mim tudo. Então, assim, às vezes, obviamente, passa alguma coisa desapercebida, mas, assim, é regra. Tá ligado. Não existe clickbait neste programa, neste canal. Não existe. Se um cara botar assim, tá chamando... Não. Pode ser que seja porque, de fato, é forte. Sim. Olha aqui, e outra coisa que é forte, cara, são os presentes que tu vai ganhar. Pô, eu já comi carne, cara. É o primeiro videocast que eu vou que eu como carne. Eu adoro isso aqui. Que é pra ser inesquecível mesmo, Rodrigão. Porque foi muito bom, cara. Eu adorei. Não acabou ainda, tá, pessoal? Fica aí com a gente, porque assim, ó, Dom Fiorella é meu parceiro, tá? Então tem o sal oficial da assada e tem a farofa premium da Dom Fiorella, que será entregue ao Rodrigo. Então o Rodrigo aí tem a família dele para poder cozinhar. Você é muito bem usado. Esposa que cozinha. Eu adoro cozinhar. A minha mulher é cozinheira, cara. Então ela cozinha. Depois tu me diz o que ela achou, bem. tá? Tá bom. E eu entrego para todos os meus convidados e direto depois eu recebo. O mais, assim, tem dois caras que são muito usuários do meu sal. O Felipe Luiz, que eu gravei com ele, até hoje ele me manda. E o Rica Perrone, que tá morando em Orlando. Um abraço ao Rica. E ele usa e toda vez me mostra tudo mais. Olha aqui. Também temos Neugbauer, tá bom? O Neugbauer tá aqui, ó. Esse aqui é uma loucura, é a Mumu. Sabia que o Mumu é da Neugbauer? Tu conhece, já ouviu falar de Mumu? Mumu! Doce de leite, famosíssimo, é Neugbauer.
E o Rodrigo vai levar um Mumu pra casa e também um Mumu de chocolate, cara. Aí tu te vira se tu tem dieta ou não, azar o teu. Porque Mumu é uma delícia e o Rodrigo vai levar pra casa também de chocolate e doce de leite, tá bom? Tá? Tem filho, filha? Tem um filho de 1 ano. Cara. Então tá. Bom, ainda não tá na hora. Né? Mas vai levar Pra também. ele não, mas pra mim... É... Ah, não, mentir pra tua esposa, toca a ficha. E olha só, Cutelaria Dávila tá conosco também. O Rodrigão vai levar pra casa uma faca artesanal da Dávila. É animal, é a mesma que eu tenho aqui. Né, olha aqui, deixa eu só te mostrar o Odo. Isso aqui é uma loucura, ó. Facas artesanais. Olha aqui. Nossa, cara. Isso aqui tu cuida pra não cortar teus pensamentos, cara. Tá? E tem garantia vitalícia. Se quiser comprar uma Dávila, tem aí no recuo da tela, tem o código Duda Garbi. Duda ou Duda Garbi. Tá aí, tá na tela, tá? Entra lá. Garantia vitalícia. Cara, se perder o fio, dá qualquer problema, quebrou. Pode ligar que os caras vão te dar uma 0 bala. E eu Pra aceitei, sempre. eu aceitei o convite sem nem saber dos presentes, tá? Pior que foi mesmo. Mas, cara... Agora ficou mais feliz. Espetáculo, hein? Isso aqui é top, velho. Isso é top animal. Ó, quer deixar mais algum... As pessoas... tem mais algum recado? Porque tu veio com muitas informações. Eu adorei. Adorei. Velho, é assim... Austeridade. Eu já não sou mais um defensor da austeridade. O Romildo acabou com isso. Ele destruiu o meu sonho. Não, falando sério, cara, eu tô no Spotify. Tu é um cara que na tua vida pessoal é muito austero? Sim, acho que sim. Né? Eu sou muito conservador nos meus gastos. Cara. Sim. E nos investimentos. Sem muitos luxos. Não, cara... luxo assim, a gente vive, cara, a gente come. Bom, olha o meu tamanho, né? Não vou aqui fingir gosta que estou de em desfrutar forma. de uma boa culinária. Isso, eu gosto de comer, a gente gosta de sair. A gente já viajou e tal. Mas assim, só com o que a gente tem. Sem dívida, entendeu? Minha dívida é 0. Eu sou um cagão, eu não sou austero. Eu tenho medo de gastar, né? Eu acho que é mal da família, no meu caso. Meu pai me ensinou, minha mãe me ensinou, só gasto que tu tem. Cartão de crédito é uma ilusão. Sabe o que minha mãe me ensinou pelo anti-exemplo, cara? Minha mãe gastava muito. Sério? Muito. Ela era muito endividada. Sabe aquela pessoa que paga a conta de luz no 3º mês para não cortar? Nossa, não faço isso. Essa era a minha mãe. Rapaz, velho. E eu traumatizei com isso. Cara. Pá. Desde que eu passei a pagar as minhas contas sozinho, eu nunca atrasei um dia de nada. E quando o débito automático virou uma coisa padronizada, assim, fácil, tudo é débito automático. Eu sou assim, eu recebi a conta, eu já agendo ela pro dia do vencimento. É assim que vai. E tem várias em débito em conta, Mas é que se tem alguma boleto, porque às vezes o cara vai em boleto. Chegou o boleto, dia do vencimento. Eu sou um cagão. Não, e mesmo para investimento. Mas eu nunca trazei vocês, né? Nunca trazei os guris. Muito bem. São prestadores de serviço. Se eu ver esse balanço aí... Uma salva de palmas para Rodrigo Cabelo. Muito obrigado. Valeu, cara. Foi demais, velho. Adorei. Valeu. Deixa aí o seu like. Suga de like. Chegou até aqui. Like no conteúdo. E comenta. Foi muito legal. Tamo junto. Se gostou também, vai nos cortes. Títulos sem clickbait. Tchau.